Olá, tá começando o 140º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos? E aí, como é que vai? Tudo bem, empolgado com Apple Intelligence e empolgado com Severance, que bom que o episódio recente foi melhor do que o anterior. Pois é, um episódio cheio de tensão. Acabei de reassistir aqui pra gente comentar na fonte, mas foi uma semana bem movimentada, tanto por Severance, por Apple Intelligence, iPhone novo finalmente, então teremos muita coisa pra conversar hoje. Exato, betas também, foi agitado, que bom que tá agitado, né? Mas a gente vai, sim, começar com o capítulo de Severance, quer dizer que se você não viu o episódio ou não liga pra Severance, é só pular o capítulo, mas a partir de agora... Spoilers! O sininho de spoilers foi tocado. A gente pode falar livremente sobre o episódio, o 6º episódio da segunda temporada, o Attila, que depois eu fui procurar. Ele era o rei dos Hunos, ou dos Huns. Por isso que tem a piadinha que a gente chamava de Han, depois passou a se chamar de Attila. Mas antes quero fazer aqui um follow-up de Severance, do que a gente discutiu aqui. Porque a gente no episódio passado, né, falou que achou estranho... que a melancia com a cara do Irv estava olhando pro quadro e isso fez lá descobrir a nota atrás do quadro, mas não era exatamente isso, né? Exatamente. Tanto o Douglas Rosa e também o William Max, abraço para os dois, Abraço. mandaram pra gente que no episódio anterior, naquele da cachoeira, que eles vão lá pro passeio externo, e o Irving grita pro Dylan, hanging there. Então depois isso leva o Dylan a olhar pro quadro, hanging there, e aí ele conseguiu encontrar a nota. Então não foi por acaso, como o Marcos e eu pensamos. Pois é, ainda bem. Aí eu gostei mais do que só uma doideira daquelas. E foi contra o que eu tinha reclamado aqui, né? Que o episódio tava pegando muito na mão, se explicando muito. Também fez isso. E esse último fez um pouquinho disso também. Não sei se incomodou o Felipe, mas me pegou ali. Mas aí, linhas gerais, curtiu o Attila? Sim, o começo do episódio eu tava meio... mas aí depois a coisa começou a esquentar... Tivemos ali vários momentos de tensão, né? Tivemos a Helena indo atrás do Mark lá fora no mundo externo, então acho que isso já acendeu um alerta ali também, meio que tipo, olha, eles estão de olho, né? Eles estão sabendo de alguma coisa, ou estão desconfiados. Teve também algo que a gente já viu, mas nos aprofundamos mais, o encontro do Irving com o Burt lá fora. E foi também um encontro foi divertido e tenso ao mesmo tempo, porque até é algo que eles comentaram depois lá no behind the scenes que tem no finalzinho do episódio, porque fica aquela tensão, né? Até onde os assuntos de lá de dentro da ruptura, eles passam pro lado de fora também, né? Porque lá dentro eles tiveram uma história, e aqui fora, Sim. né? A conexão dos dois. Então, foi bem legal e foi bem tenso também. Toda hora eu ficava pensando, nossa, vai acontecer alguma coisa ruim nesse jantar, não sei. Tava esperando pelo pior ali, mas foram cenas bem interessantes de acompanhar. Eu acho que a gente pode começar, eu quero falar um pouco sobre o jantar, porque pra mim, eu vou reforçar, né? Se você quiser se divertir assistindo Severance, não vai atrás de teoria, não lê discussão. Eu tô dizendo isso numa discussão aqui, né? Mas aqui a gente só de orelhada, né? Tem esse pessoal de fórum que vai atrás de tudo e acaba descobrindo as coisas antes, aí mata um pouco a graça. Então as teorias que eu vou falar aqui são só as da minha cabeça, com base na observação, e a gente junta com as do Felipe e tenta formar alguma coisa. Mas com esse jantar, eu fiquei com a impressão maior ainda de que, na verdade, o Burt, ele ainda tá lá trabalhando pra Lumon, normalmente, é um espiãozão ali, né? E ali também deu pra ver o seguinte, né? Ele falou, eu não vou pro céu, né? Será que tem redenção pra mim? Não vai ter. E aí falam sobre com 20 anos, o outro parceiro do Burt foi jantar também lá, uma coisa assim. E o Irv fala, mas não faz só 12 anos que começou Severance aqui? Eu penso em tipo um Velho Testamento, assim, que a treta toda que tem aquela fama de que o refinamento de dados e o design se mataram, um jeito violento e tudo mais. Eu acho que o Burt estava lá, então tem alguma coisa disso ali. E o Burt tirou o Irv de casa para que o Sr. Drummond pudesse ir lá fuçar nas coisas dele, né? Porque deu para ver o Drummond abrindo uma caixa lá com o cadeado e vendo as folhas com marcação de quem é Severed, quem não é. Então, para mim, agora fez sentido. Teve mesmo aquele histórico violento,
De alguma forma é isso que faz com que o Burt não possa ter redenção, e ele foi encontrar Jesus, Cristo, esse mesmo. Achei muito bom isso. E o ator que faz o Irv, ele fez um personagem chamado Jesus no Grande Lebowski, então acho que teve aí um easter eggzinho. Outro easter egg, o Fields, que é um ator diferente, né, da primeira temporada, da primeira que ele tinha aparecido lá no finalzinho. Isso. Ele tá usando um avental que tem as faixas verdes e o avental é azul, que são as cores de MDR e a cor do design e ótica também. Falei, é um easter eggzinho, né? Mas mostra as duas coisas juntas, ele tá ali no meio do caminho entre os dois, etc. Então esse jantar foi bastante revelador pra mim, eu diria. Com certeza, eu tive a mesma impressão também com esse papo dos 20 anos, tipo, mas né, não é 20, 12, então também acho que o Burt ainda está lá dentro de alguma forma, talvez em outro setor, fazendo alguma outra coisa, ou só sendo espião do lado de fora, mas ele ainda tem alguma conexão com a Lumon, acho que isso ficou bem claro, até pela troca de olhares, tudo dá pra perceber isso também é falado no finalzinho lá no Behind the Scenes, né, as nuances subliminares, né, entre a conversa dos dois ali, então deu pra ver que o Burt realmente ele esconde algo, né? Ele não era simplesmente alguém que foi demitido, que foi retirado ali, ele realmente tem um papel maior, que acredito que a gente vai descobrir em algum momento, então essa parte do jantar eu também gostei bastante, né? Seja ali dessas piadinhas, dessas subliminares, dos olhares, foi um momento bem bacana do episódio. Sim, pra quem tiver paciência e tempo, os papéis lá com anotações do Irv, tem coisa rabiscada, coisa sublinhada, etc. Uma das folhas tinha algumas letras só sublinhadas. Quem quiser brincar com isso pode ir atrás e tentar fazer anagramas, etc. Eu vi esses dias um anagrama de um dos nomes, e eu vi por acidente na recomendado do Threads, fiquei bravo, então não vou falar o que é. Mas quem quiser ir atrás, tem anagrama e nome na brincadeira nessa temporada, então tem uma coisa aí. Mas esse não foi o único jantar, né? Teve também o jantar do Mark Outy com a Helena, outra cena super tensa, né? Com muito subtexto ali entre os dois, sabendo exatamente o que estava acontecendo sem ninguém dizer. A Helena não sabe que o Mark está fazendo aquele procedimento, mas ela desconfia, afinal ela foi lá, assim como o Burt e o Irv tem um quê de espionagem, inclusive com o Mr. Drummond na casa do Irv, eu acho que a Helena ali, né, óbvio não foi uma coincidência, ela foi lá para encontrar com ele e conversar, medir a temperatura, saber como é que é, né, também foi bem tensa essa cena. Sim, foi uma cena bem tensa, até mais que a do Burt e do Irv, porque a dele estava tensa também, mas tinha esses momentos de descontração, né? Agora ali já o Mark com a Helena, não, ele estava tenso o tempo todo, nervoso, e como eu comentei anteriormente, acho que, não necessariamente que eles sabem já exatamente o que está acontecendo, mas provavelmente desconfiam que tem algo errado, né? Teve a questão dele lá dentro da empresa, né? Pô, tá sangrando, né? O que aconteceu? Tá sangrando porque, aí como que é o nome da criança? Eu sempre esqueço. Miss Huang. Miss Huang, isso, Miss Huang. Ela até fala, né? Mas você tá tendo visão, tá vendo alguma coisa? Então pode ser que isso acendeu um alerta neles, que eles talvez não tenham certeza, mas que desconfiam que tem algo rolando com o Mark lá fora e acho que eles terem colocado a Helena pra ir atrás dele já é um sinal de que eles realmente estão bem de olho, assim, de olho eles sempre estão, né, mas de olho, assim, bem de perto agora, então pra gente observar bastante isso também, né, ele fez o procedimento ali deles mexerem ali com o chip, que no começo ele desiste, ele cada vez mais está vendo as coisas, né, agora sim parece que fez ali o procedimento final para juntar o in e o out dele. No final, o episódio termina ali com ele desmaiando também. Fico curioso para ver como é que vai ser essa dinâmica agora. Mas esse jantar dos dois também, né, trouxe bastante tensão pro episódio. Sim, e é legal porque é a primeira vez, na verdade não, né? A primeira vez que o Mark e a Helena interagiram lá de fora foi quando ele quase atropelou ela na primeira temporada. Lembra que ela tá passando com um buquê de flores, que dão uma flor pra ela lá, a Innie recebe as flores, ela sai com as flores do... Mas nenhum dos dois, não sei se eles, sei lá, não sei se eles não lembravam, ou se passou batido no roteiro, mas eles estão lá se apresentando, se conhecendo, ele, eu sei quem você é, não é do tipo, verdade, eu quase te atropelei. Não teve essa história, né? Mas foi a primeira vez que a gente viu a dinâmica dos dois do lado de fora, sabendo que a Helena é a Helena, né? Então vai ser interessante ver de quantas outras formas, outras combinações o roteiro vai fazer com que os personagens interajam, né? Porque é como se fossem pessoas diferentes interagindo. Então isso eu achei bem legal.
Ela perguntando da Hannah, ela falou Hannah, né? Da gema. Ah, ela morreu no acidente de carro, né? Como é que ela chamava Hannah? Pra cutucar ele, ver se vinha alguma memória, né? Só pode ser isso, porque ela já sabe que ele desconfia, talvez, que a Gemma tá viva ali embaixo. Eu acho que a Gemma é o projeto Cold Harbor. Pra mim, isso ficou mais claro ainda. E Cold tem até uma conotação que é meio estranha, né? Porque é um corpo frio, Cold Harbor. Será que ela estava grávida? Será que ela teve uma criança? Será que a gente sabe quem é essa criança? Tem uma criança também. Então dá pra ir, né? Puxando esse fio, ver o que acontece. E uma outra coisa também ficou mais clara pra mim agora. Na abertura, tem um bebê Egan ali engatinhando, né? Sim. O Mark já transou com a Helen e com a Helena 2 vezes nessa temporada. Pode ser que ela engravide e vai ser interessante. Ela tem engravidado de um Ine. E é a Ine ou é a Auri que tá grávida? Ou são as duas? Quem que vai ser a mãe? É outra coisa que dá pra puxar, que eu acho que pode ser interessante também, né? E lá no finalzinho é interessante também ver que ele mentiu até pra irmã dele, pra Devon, né? Que ele tá, Sim. relaxa, eu tô fazendo um negócio aqui meu. Você vê que ele tá naquele modo fechado, meio babaca, que ele fica quando fica defensivo. E aí cai babando lá e o episódio termina assim. Com Sunshine Over Love, cantado pela Ella Fitzgerald. Não sabia que tinha essa versão, achei excelente, escutei o fim de semana inteiro, que é muito bom. E a gente viu também a relação evoluir, como a gente tinha previsto aqui que podia acontecer, do Dylan Ine com a Gretchen, a esposa dele, Alti, né? Pois é, você falou de relação, né, do Zine e dos Auris se encontrando. Teve essa também, porque ele continua naquele bônus secreto que ele tem, que eles levam ele de vez em quando pra ver a esposa dele lá fora. Visita conjugal. Bem isso. E é sempre um encontro também que levanta algumas questões, deixa a gente intrigado pra saber como que vai ser. E ele, né, começa a falar, ela começa a contar mais coisas sobre o que ele faz lá fora. Ele pede um abraço pra ela, eles se beijam. Ela pergunta até, né, se às vezes ela acha que ele não é feliz, né? Ele lá fora, ele fala: "Não, eu acho que eu sou feliz, eu tô feliz aqui", né? E aí tem esse contato, e aí depois corta pra eles lá na casa com o Auri, né? Ele ali com as crianças, ela de cara fechada, né? Não parece muito feliz, ao contrário, né? Enquanto ela estava ali com o Winnie dele, era aquela impressão, né? Parecia coisa de primeiro encontro, se conhecendo, quando tudo tá feliz, maravilhoso. Aí vai pra rotina, né, de casado em casa, que Exato. a coisa muda um pouquinho. Então também é uma dinâmica interessante, né, de ver como que pra Gretchen é como se ela estivesse conhecendo alguém novo mesmo. Uhum. E é engraçado ver. Eles não exploram muito isso explicitamente. Pelo menos ainda não, né? Porque teve muita conversa expositória no episódio também. Ah, eu queria estar com você o tempo inteiro. Mas você está. Não, quem está com você é ele, não sou eu. Vamos lá, né, gente? Dá pra. Enfim. É o lance de que todo mundo que tá. Os Inis todos, eles têm. Se você somar que eles ficam só vivos, entre aspas, por 8 horas por vez, eles têm alguns meses, talvez alguns anos de vida, né? É tudo, eles são. É tudo meio criança, assim. Você vê o Dylan tentando chavecar a Gretchen, né? É meio criança, eu queria que você ia estar feliz, né? Olha meio pra baixo, assim, é bem juvenil, pueril, infantil, não sei o termo certo pra isso. Mas aí ele tentando, né? Nossa, não, será que eu mando bem lá em cima que nem eu mando bem aqui embaixo? Tentando ser muito bonzão, assim. Ela fala, cara, na verdade não. E tem uma questão interessante aí, meio de terapia, né? Porque ela pode falar pra ele o que ela acha dele lá fora, porque não vai ser tão ofensivo quanto se fosse, cara, eu só acho que você. Né? E ela fala, não, ele ainda não se encontrou, ele tá procurando ali o que ele gosta, talvez ele não seja feliz, né? Porque ela pode ter medo de perguntar pra ele, escuta, você não é feliz? Porque isso pode destruir um casamento, né? Então é uma coisa meio terapêutica pra ela também. Por isso que eu acho que ela tá se abrindo e ficando até à vontade e confortável de ter essa versão nova, né, do marido, ou diferente. Enfim, isso eu achei bem interessante. Nesse momento na série, no episódio, tava rolando uma montagem com os dois, com a Halle chorando lá sentada no corredor, com o Mark sentado no centro de refinamento. E o Mark é interessante porque muitas vezes no episódio a nossa linha de visão pra ele estava bloqueada. Tinha alguma coisa na frente, uma parede, um pedaço de baia. Então, deu. E isso e muitos reflexos, né? Você vê naquela cena do cubículo, não. É, do banheiro, né? Que estão os dois ali. É linda aquela cena, porque é o tempo inteiro mostrando eles e o reflexo deles na parede, né? Então, é claro que não é uma coincidência. Teve muito reflexo em espelho também, especialmente no comecinho do episódio. É, de novo, essa fragmentação acontecendo o tempo inteiro. Ele com a Halle, a hora que eles vão lá fazer aquela cabaninha improvisada lá na sala desocupada. Eu não sei se eu não comprei a ideia de ser uma cena, né,
íntima e carinhosa entre os dois, eu pensei, cara, nesse chão duro, que coisa horrorosa. Sim. meio ruim, né? Não foi tão íntimo assim. E assim, de coisas que eu anotei aqui que me chamaram a atenção, e que isso é uma coisa que eu adoro. Existe uma técnica de filmagem chamada Split Diopter, que é o seguinte, quando você vai filmar você quer filmar uma coisa que está muito, muito, muito de perto, o que acontece geralmente? O que está no fundo fica borrado, certo? Você só consegue focar o que está ali bem na frente. Tem uma cena que é a hora que a Miss Huang vai tratar o Mark, que ele está lá, né, segurando o nariz, que está sangrando, etc., e mostra a Halle, a gente estava refining something, e mostra ela com um pouco de sangue no dedo e mexendo assim. Se você reparar, tanto a mão dela em primeiríssimo plano quanto o Mark lá no fundo, os dois estão em foco. E você só consegue fazer isso com essa técnica que é o quê? Eles estão filmando com uma lente que está cerrada na metade. E aí ela permite que tenha as duas coisas em foco. Isso é uma firula, um floreio técnico de gravação, mas ele é meio clássico. E ele existe desde filmes muito clássicos, tipo o All the President's Men. É que nem, sei lá, o grito Wilhelm, que é é isso, agora que quem sabe sabe, tipo DiCaprio apontando pra tela, assim. Então, essa cena com o Split Diopter, eu falei, claro que alguém colocaria uma cena gravada com isso, só porque eu já gosto da série, eu gosto ainda mais agora, por causa desse floreiozinho. E esse é o tipo de coisa que se você aprende a observar, você vê que em vários filmes, várias séries tem, geralmente são séries e filmes que tomam um cuidado estético muito grande. Em Better Call Saul tem, em Breaking Bad eu quase certeza tem, mas se eu achar aqui um vídeo, uma compilação de cenas gravadas com esse Split Diopter, eu deixo aqui, porque é o tipo de coisa legal pra quem gosta de audiovisual e ir sacando e percebendo. Então esse teve, eu falei, que bom que teve. Sim, e aí outra coisa também, né? Bem no comecinho, teve o Milchick ali ainda pensativo sobre, né, o relatório que ele teve ali do trabalho, ele chama Miss Huang para conversar sobre aquilo, que ele dá, né, fala do estágio dela, tipo, ó, pra você passar no estágio é eu que vou te aprovar, né? Meio que um cutucão nela ali. Aí mostra ele saindo, aquele ênfase, né? Você até deixou anotado aqui, né? Clipes de papel, que eu fiquei bem intrigado também, né? Bastante ênfase nisso. E ele conversando ali, né? Que uma das observações dele é que ele usa palavras difíceis demais. E aí ele fica repetindo, repetindo. Daí ele vai falando, até ele só ficar cresça, né? Grow, né? Grow up. Então também foi uma cena bem intrigante e eu continuo me perguntando qual que é a do Milchick. Se ele tem essa consciência do que ele faz, se ele, né, tá ali pra de repente lá no final fazer uma coisa legal. Fico intrigado com isso também. É do clipe de papel, é que o review dele tava assim, ele usa clipe de papel ao contrário, né? Ele tava se treinando a usar o clipe de papel do lado certo, que é todo o review dele é de picuinhas, né? E outra coisa também que eu adorei dessa cena dele olhando na frente do espelho e repetindo a frase, tentando deixar a frase só na essência do que precisava ali. Eu até voltei pra ver essa cena de novo, como é que ela foi gravada. O ator, que é o Milchick, ele tá numa janela de vidro lá do outro lado, olhando pra gente. Quem tá de costas é um outro ator. Porque o que acontece? A hora que a cena vai evoluindo, é que o Milchick ele dá um passinho pro lado e a câmera mostra só ele assim que você não vê a câmera. Não é que a câmera foi editada no pós. Quem tá de costas pra gente é um outro ator repetindo, mimetizando os movimentos. Tem uma outra hora que fica um pouquinho desigual assim que você vê que foi isso. E aí a hora que tá o Milchick olhando pra câmera, ele está só através de um vidro fazendo as vias de espelho. Isso também é outra coisa que o pessoal usa de vez em quando em filmes. Tem Exterminador do Futuro, tem uma dessa. Então é uma coisa que eu olhei e falei, que legal, usaram outro recurso desses que é legal de ver acontecer. E essa cena é muito boa, né? Porque eu não sei se a hora que ele tá falando com a Miss Wang, que ele fala daquele jeito rebuscadão, se ele tá exagerando só pra encher o saco dela, porque ele acha que foi ela que falou que ele fala difícil demais, ou se esse é de fato o jeito que ele fala, tanto que ele tá se forçando na frente do espelho a simplificar e falar a essência, né? Ele vai do grow up, né? Pra gente ainda é uma palavra só cresça, né? Grow, talvez. Cresça, só uma coisa, né? Então essa cena foi bem interessante, ele nessa crise existencial, mas muito bom episódio, que bom que foi tão bacana. E um último ponto, a gente tá indo de trás pra frente, né? Mas um último ponto, no comecinho dá pra ver. Na hora que o Mark tá conversando com a Regabi, ela fala, cara, a gente não sabe exatamente o que é, mas ela é essencial. É por isso, essa minha teoria de que o Cold Harbor é ela, na verdade, é o projeto. E ele fala dos estágios de luto e etc. E que, na verdade, ele tá conseguindo agora ter a parte da barganha. Eu mudaria qualquer coisa pra ter de volta e ele tá conseguindo ter. Então,
outra coisa que chamou a atenção. Na essência, excelente episódio, que bom. Sim, um bom episódio. Sexto episódio, vamos pro sétimo. Provavelmente a temporada vai ter 10, então cada vez mais perto do final de outra temporada. Exato, já passamos da metade, exatamente isso. Dá assim, mesmo uma por semana, dá aquela alegria, que bom, né? Vai de pouquinho em pouquinho, mas passa rápido, é que nem viagem, né? Nossa, tenho 10 dias aqui. Não, vai parecer que foram 3 dias, né? Então tá meio assim. E são 10 episódios mesmo a temporada, então já estamos oficialmente na segunda metade. Muito bem, então é claro que vocês podem... A gente não tá colocando muito follow-up e as impressões de vocês de Severance, porque senão o episódio aí sim vira só sobre isso, mas vocês podem seguir mandando pra gente poder saber o que vocês acham. E entrou aqui o que a gente falou no comecinho do Hanging There, porque foi um furo que a gente aqui não tinha percebido enquanto estava contando, mas vocês podem seguir mandando. A gente vai começar aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas. E a gente estava falando sobre o iPhone 17 Air, que é um dos rumores, nesse iPhone ultra fino, que pode ser anunciado aí nesse ano. Nem deve, talvez, não está confirmado que esse é o nome, apesar de fazer sentido. E o Eric falou o seguinte, ouvindo aqui o Marcos falar do iPhone 17 Air, explicando esse novo design das câmeras, assim que ele falou que tem um espaço sobrando, me lembrei do Prisma, que precisa de espaço para usar no zoom. O que ele estava falando é o seguinte, né, que as câmeras que usam um prisma e espelho para poder refletir e jogar internamente o sinal da luz ali, elas precisam de um pouco mais de espaço para ter mesmo profundidade, etc. Muito telefone usa isso de lado, porque é justamente isso que resolve, né? Se o reflexo está batendo no espelho com um prisma, você pode deixar o feixe de luz também que você quiser, ao invés do ele estar de frente para a câmera, que aí só tem a grossura do aparelho. Você ouviu algum rumor sobre esse lance do prisma nesse iPhone, Felipe? Para esse, não. O Eric comentou aí realmente, como o Marcos também acabou de falar, existem telefones que usam tecnologias de prisma. O próprio iPhone 16, 15 Pro Max, 16 Pro Max tem a lente 5x, que é o Tetra Prisma, que a Apple chama, mas não tem nenhum rumor que o iPhone 17 Air vai ter isso. O rumor diz que ele vai ter uma única câmera de 48 megapixels, que provavelmente vai ser a câmera, né, tradicional ali, né, a grande angular, não a ultra angular, a grande angular, que é a padrãozona ali, que é a principal de todos os iPhones. Então, esse iPhone, pelo menos no 17 Air, não deve ter uma segunda lente, seja ela ultra-wide ou teleobjetiva. Uhum. Ele pode ter o lance da lente, né? Bom, que nem a gente falar do iPhone 16 já, mas eu fico... Se o lance dele for ser fino, a gente já viu nessa última semana com o iPhone 16 que a Apple não vai ter muito pudor em arrancar recurso para poder bater no que ela precisa ali, né? Acho que esse é o principal assunto desse iPhone novo. Mas para passar a régua aqui nos follow-ups de vocês sobre o iPhone 17 Air, o Rogério Buzelli falou o seguinte, né? Sobre esse futuro iPhone aí que teria 5,3 milímetros, não ouvi ninguém comentar que essa experiência de produção em série é um teste para um futuro dobrável, né? Só que por enquanto a gente tem só uma das duas bandas ali. Ele parece meio foldable, metade de um foldable, porque se você dobrar aí sim ele viraria um telefone com a grossura inteira, então ele falou até que podia ser uma unidade nova de medida do ADT. A gente tem várias unidades malucas, meio foldable podia ser uma dessas. Esse lance dele ser um ensaio para um dobrável, acho que a gente talvez até que tenha comentado meio de passagem aqui, né? Sempre pinta aqui e ali. Já, a gente já cogitou isso aqui na fonte. Não duvido, né? De fato pode ser um experimento para a Apple de começar a explorar um telefone super fino, ultra fino, para depois dobrar ele no meio e ele ainda ter uma espessura, né, consideravelmente aí fina. Esses tempos mesmo eu vi, não vou lembrar a marca agora, foi uma dessas marcas chinesas. Lançou um dobrável que é super fininho, ele quando você fecha ele para usar como um celular comum, ainda assim ele fica com uma espessura de um celular padrão, então acho que o mercado de dobráveis caminha para isso. O mercado de dobrável é aquela coisa, né? Até hoje não é algo que decolou para valer, mas algumas marcas continuam tentando. E para a Apple, tem rumores sim, de que a Apple lá internamente explora os dobráveis, tem planos para lançar um dobrável, né, daqui a uns 2 anos mais ou menos. E aí, claro, para eles, ter um iPhone super fininho depois pode ajudar na hora de, né, dobrar esse pacote. Então, com certeza, isso traz expertise para a Apple. E também, como o Marcos notou, e a gente vai falar depois na parte do iPhone 16, a Apple não tem pudor, né? Ela não tem medo de tirar as coisas, né? Como diria o Phil Schiller, courage, né? A Apple tem coragem de tirar as coisas para afinar o iPhone se for preciso. Então, com certeza, vamos ver muito disso ainda, né? A Apple tentando fazer o possível ali para deixar o telefone super fininho, compacto e quem sabe no futuro para fazer o iPhone dobrar. Uhum.
É interessante porque a parte mais crucial de um iPhone dobrável, que ela tem que fazer muito bem, que ela tem que treinar muito para fazer, é a parte dobrável, né? Porque é aí que pode dar o problema. Mas se dá para começar por enquanto com ele mais fininho, também tenho certeza que esse é o lance. O bom é que o quê? Que o iPhone dobrável fininho, ele pode dobrar que não tem problema, né? Um iPhone não dobrável fininho, se ele dobrar, é um problemão, né? Então É, o pessoal já tá especulando como é que vai ser essa parte até da estrutura interna dele para conseguir literalmente segurar ali a bronca e não entortar. Claro que no YouTube vai entortar porque o YouTube vive disso, mas no dia a dia mesmo, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas primeiro ela tem que anunciar, né? Por enquanto tá tudo no mundo dos rumores. Vamos ver o que rola. E a gente comentou na semana passada sobre o aspecto externo ali das câmeras dos próximos iPhones, aquele espaço dedicado ao componente de câmera que é maior do que o espaço dedicado só às lentes e que pode ocupar a parte horizontal inteira da traseira, né, de lado a lado, ali de fora a fora, na lateral do aparelho. E saiu nessa última semana uma especulação, um report, enfim, um vazamento sobre agora a parte de dentro, né? Uma das intenções que a Apple tem com esse jogo de câmeras que deve fazer parte do iPhone 17 Pro. Né? isso, a gente ainda não sabe muito sobre as especificações técnicas em detalhes dos iPhones 17 Pro, mas Mark Gurman disse nesse último fim de semana que um dos objetivos da Apple é fazer com que o iPhone se torne a câmera dos vloggers, né? Ele usa até ali a vlogging community, né? Então, segundo ele, a Apple quer investir pesado em novos recursos e melhorias de câmera voltadas para a captura de vídeo. A gente já viu isso acontecendo um pouco desde o iPhone 15, ali que ela introduziu o suporte ao log, né, a captura de vídeos com padrão de cores log, tem a captura ali de vídeos em ProRes também, então tiveram vários avanços nesse quesito, mas ainda faltam coisas, né, eu mesmo gravo bastante coisa com o celular, e não tem segredo. Câmera, quando você quer melhorar, você tem que aumentar o sensor, né? Você pode usar o software, pode usar IA para melhorar, mas uma boa imagem mesmo, ela vem de um sensor maior. Então, espero que esse tijolão atrás ali do telefone, que pelos conceitos que saíram aí nas últimas semanas, renders, possíveis vazamentos, parece que a gente vai ter um calombo. Para quem não gosta do calombo atual, vai piorar, vai ficar ainda maior, mas que pelo menos isso traga sensores maiores, porque é realmente isso que traz uma boa qualidade, aumenta o sensor, captura mais luz, a imagem fica mais bonita. Então, que esse calombo sirva de alguma coisa a mais. Tá aí, o Gurman disse que se nos anos anteriores já tiveram avanços no quesito vídeo, nesse ano parece que a Apple vai levar ainda mais a sério a questão de vídeo, até porque acho que é o que precisa melhorar de fato. Câmera, sempre tem algo para fazer, sempre tem um recurso bacaninha, novo, mas a gente já chegou num patamar bem legal. As lentes com 48 megapixels, tem a questão do pós-processamento que a gente sempre comenta, mas eu mesmo virei adepto do Process Zero Process do Halide, que tira as fotos sem processamento, e eu acho que ficam fantásticas. Então, em questão de foto, para quem quer ali mexer com controle manual, tudo dá para fazer coisas incríveis. Mas ainda na questão do vídeo, tem coisas que dá para melhorar, como eu falei de novo. Para situações low light não tem segredo, né? Não tem algoritmo que melhore um vídeo, que né, são vários frames ali, então você precisa de uma câmera mesmo, de uma lente maior. E quem sabe o iPhone 17 Pro vai trazer isso, né? De novo, não sabemos as especificações em questão, mas já temos essa informação ali de alguma fonte do Gurman que diz que a Apple quer sim dar um foco em vídeo, quer que o iPhone 17 Pro seja conhecido como a câmera dos vloggers, né? Vamos ver como que ela vai fazer isso. E sobre o Process Zero, qual que é o seu fluxo de lidar com essas fotos? Você tira um monte e é isso que você prefere, você vai lá e trata? Você nem chega a tratar porque é essa naturalidade que você prefere? Você usa muito e como é que é no pós? Eu uso bastante, se vocês olharem lá no meu Instagram, nas minhas fotos de viagem, várias delas dá pra perceber o aspecto do Process Zero. Eu trato elas sim, eu geralmente eu tenho um preset, eu faço uma edição, mas eu gosto muito do aspecto, né, de ter a luz um pouco mais estourada, de ter aquele granulado, de não ter aquele processamento que deixa tudo super nítido. Então eu faço um tratamento sim, mas um preset mais questão de cor do que de fato, né, nitidez. Porque eu acho que o legal do Process Zero é isso, né? Você ter ali a foto natural para você deixá-la do jeito que você quer. Porque até às vezes eu faço o mesmo experimento. Porque no dia a dia eu não fico tirando absolutamente toda a foto em Process Zero, porque envolve abrir o Halide. É uma foto em RAW, o celular demora. Quando você clica no botãozinho, demora ali uns 2 segundinhos para ele girar e salvar a foto, que é uma foto 48 megapixels, é pesada. Então
Não é um processo, sei lá, vou tirar foto do gato, né? Vou fazer um process zero do gato. Não precisa. Geralmente, quando eu tô na viagem, vai fazer a foto de uma paisagem, aquela coisa mais artística. Aí eu faço. Mas no dia a dia eu uso a câmera normal. Mas dá pra comparar. Se pegar a mesma coisa, faz uma foto normal, faz uma process zero e você aplica o mesmo filtro, o filtro em cima de uma foto JPEG só detona ainda mais a foto. Agora com a process zero você consegue fazer um tratamento. Então, geralmente o meu uso é isso. Quando eu quero fazer uma foto mais artística, né, de uma paisagem, aí eu abro o Halide, tiro a process zero e depois eu edito com o Darkroom, que inclusive tem integração com o Halide, no Halide tem um botãozinho que abre que já legal, direto o Darkroom, e aí você consegue editar, né, porque o process zero ela é uma foto em RAW, né, ele salva uma foto em RAW, então além de ter esse processamento nulo, você consegue editar com muito mais precisão, as cores, as sombras, e aí você consegue alcançar um resultado muito mais, eu diria que não só natural, mas mais customizável mesmo, como eu acabei de comentar, né? Se você aplica um filtro em cima, uma edição em cima de um JPEG, já é um negócio que já foi processado, já foi alterado pelos algoritmos do iPhone, e aí você está jogando ainda mais edição em cima. No Process Zero você tem mais liberdade artística para mexer na foto, então eu particularmente gosto bastante e, né, para fotos mais importantes, se tornou assim já a minha primeira opção. Já vou direto no Halide e tiro lá a foto sem processamento. Excelente, valeu. E para finalizar os follow-ups, a gente comentou sobre iPods há uns episódios, e o Rambo mandou 2 observações. A primeira é que você não tem que usar um Mac antigo para você sincronizar. Agora você conectar no Mac, o iPod aparece ali na barra lateral do Finder, né? Você consegue sincronizar por ali. E o iPod Nano funciona com AirPods. Ele falou que não sabe a partir de qual geração, mas a última que foi lançada funciona. Ele usou já com os AirPods Max, com o Pro também. Então essa compatibilidade existe, que é bem curioso, né? Interessante. Se eu não me engano, é a partir do do iPod Nano 6, que é aquele quadradinho que é o pai do Apple Watch. Acho que aquele foi o primeiro iPod Nano com Bluetooth, porque ele também funcionava com aquele acessóriozinho da Nike que você colocava no tênis e ele calculava os passos, e aquilo lá era Bluetooth. Então acho que foi o primeiro iPod Nano tirando os iPod Touch, né, que daí eles tinham Sim. Bluetooth, mas esse iPod Nano reloginho ele já tinha Bluetooth, aí consequentemente o último que foi lançado também, então dá para realmente para usar os AirPods com o Nano. E acho que a questão do Mac é mais daí a biblioteca de música, realmente dá para você sincronizar com o Finder, mas para quem assina Apple Music mesmo não sabe, porque você, né, não tem como sincronizar Apple Music para iPod, ele não sincroniza. Então, ou você compra, né, todas as suas músicas no iTunes, que pô, você já tá assinando, não é para comprar, né? Ou você tem que, sei Tem lá, o iTunes Match, baixar. que é a lavagem de pirataria do mundo, né? Exato, tem o iTunes Match, que daí você consegue basicamente colocar ali os seus MP3 e ele arruma tudo certinho, usa os arquivos da Apple para isso. Só que aí você tem que abrir uma biblioteca separada. Eu, por exemplo, preferi fazer isso em outro Mac. Eu tenho iPod que eu sincronizo uma coisa ou outra até hoje, mas para não ter que mexer na minha biblioteca, deixar 2 bibliotecas, peguei um Mac que eu não uso mais, que eu uso só para testar beta, essas coisas, e fiz uma biblioteca separada, sem Apple Music nele, com músicas offline, e aí eu uso esse Mac para sincronizar as coisas com o meu iPod antigo, quando me dá vontade de usar um iPod. Mas é muito trabalho, como eu já falei, acho que no dia a dia mesmo é mais fácil colocar a música no Apple Watch, ouvir no iPhone, é nostálgico, é divertidinho pegar o iPod às vezes, mas não, dá muito trabalho. A comodidade sempre vence, não tem jeito. A gente vai finalizar os follow-ups e barra um assunto novo aqui, porque é uma coisa que vai se desenrolar essa semana envolvendo a Apple e Brasil. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo. Se você acessar gorillashield.com.br, o link está na descrição aqui para facilitar, e usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos no site. Estou aproveitando o carnaval para mostrar mais produtos que eles têm, ou de segurança, ou de conforto no carnaval. Então tem um cordão para você usar ali junto da capinha com o iPhone na mão, né, para evitar que levem o seu iPhone embora. Eles têm também toda a parte tem um fone de ouvido, uma promoção bem bacana, 2 por 1. Você compra um fone de ouvido e ganha 2. Não os dois lados, você ganha 2 pares do fone de ouvido. O carregador wireless, que eu adoro, que você carrega o iPhone, o Apple Watch e também os seus AirPods, tudo junto ali, que ele é portátil. Se viajou, vai viajar, né, no carnaval, ele é super prático para você fazer isso. Mochila também, mala. E se você for em gorillashield.com.br, você vê, além disso, toda a linha que eles têm de cabos, de películas,
de capinhas, do fone de ouvido mesmo, vários carregadores ainda que eu falei por aqui, acessórios de monte, tem os lançamentos também, como por exemplo, é o caso do microfone interessantíssimo de lapela, que eu já vou trazer impressões que eu vou testar, então vai lá, gorilashield.com.br e cupom GHZ no checkout para você aproveitar 5% cumulativo aí de desconto com os descontos no site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, aqui no Brasil a Apple está sob os holofotes ou o microscópio ou sob a lupa regulatória por conta de uma reclamação do Mercado Livre, o que é um caso curioso, a gente já discutiu aqui, e o Felipe pode até dizer, né, se tem relação com isso ou não, mas vai acontecer uma audiência pública sobre as regras da App Store aqui no Brasil essa semana? É isso mesmo, parece que estamos cada vez mais perto de termos os mesmos termos da União Europeia de App Store, sideloading, aqui no Brasil, porque, como o Marcos acabou de mencionar, tem sim a ver com o Mercado Livre. Basicamente, lá atrás, né, já faz um tempo, o Mercado Livre reclamou com o CAD sobre a Apple, porque basicamente o argumento deles é que a Apple obriga eles a usar o sistema de pagamento da Apple, toda aquela questão, taxa, comissão, que a gente já conhece, já é uma discussão velha, mas o Mercado Livre não gostou porque a Apple não exige esse pagamento quando você vende bens físicos, né? Que era o caso do Mercado Livre, né? Vende lá produtos que são de terceiros, entrega na sua casa e a Apple não tira a comissão disso. Só que o Mercado Livre lançou a assinatura deles, né? O que hoje chama Meli Plus, Meli Mais, se eu não me engano, e isso, claro, depende daí de ter uma comissão, porque é um bem digital e, pelas guidelines da App Store, quando você tem um bem digital, você precisa repassar a comissão para a Apple e precisa vender a assinatura através da App Store, que está mudando, né? A Apple já tem lá uns asteriscos para isso, mas ainda assim, né, via de regra, você precisa vender pela App Store e passar a comissão para a Apple. Mercado Livre reclamou e o CAD foi lá e começou a investigar tanto a Apple e o Google, tá? O Google também faz parte dessa investigação. A gente já até reportou no finalzinho do ano passado, saiu uma determinação que a Apple teria 20 dias para mudar as regras da App Store. Aí a Apple reclamou, né? A Apple entrou ali com um pedido e falou, pô, não, 20 dias não dá. O juiz entendeu que realmente o pedido de 20 dias não fazia muito sentido, era pouco tempo. E aí o caso se estendeu, ele não foi, né, resolvido. A Apple não ganhou, ela só ganhou mais tempo, mas o caso continua. E agora o CAD marcou para essa semana agora uma audiência pública em que ele vai escutar a Apple, vai escutar o Google também e vai escutar as empresas que estão reclamando dessas Big Techs. E aí a gente tem algumas novidades que eu pelo menos não sabia, porque o principal nome até então, que a gente sempre via nas reportagens, era Mercado Livre, né? Que a briga começou com o Mercado Livre. Mas segundo uma reportagem do Estadão, teve mais gente que aproveitou para entrar aí na festa e reclamar junto. E o nome não é surpresa, né? Epic Games, né? A representação da Epic Games no Brasil estará reclamando contra a Apple e Google, que não é uma surpresa, né? Ele já tem um embate lá nos Estados Unidos, onde tudo começou. Na União Europeia, a Epic também esteve à frente ali, né, das discussões de antitruste envolvendo a Apple e Google, então eles também vão participar dessa audiência pública aqui no Brasil. A Match, que é dona do Tinder, também vai participar nessa audiência pública, também vai apresentar argumentos contra as regras da Apple e do Google, o que também faz sentido, porque lá fora até tem, eu não lembro qual país que ia aprovar aquela lei, a Holanda, né, para dating apps, né, os apps de namoro tem uma regra específica, eu acho muito curioso, mas enfim, os apps de namoro ganharam uma regra específica, eles aí não precisam repassar a comissão para a Apple, então o Tinder também está nessa disputa, e agora a gente vai ter que esperar para ver o resultado, mas a sensação é de que o cerco está fechando para a Apple aqui no Brasil e que, novamente, a qualquer momento vamos ver a Apple sendo obrigada a liberar sideloading, a flexibilizar as regras da App Store aqui no Brasil, tal qual já fizeram lá na União Europeia. Será que o Brasil vai ser o segundo país, a segunda região do mundo em que ela vai ter que fazer isso? Porque até agora outros países já foram atrás, né? A Índia, se eu não me engano, está indo atrás, está, né, pressionando a Apple. Japão está pressionando a Apple, mas ninguém chegou naquele ponto de bater o martelo e falar, isso agora tem que fazer, não tem mais volta. Mas parece que o Brasil está nesse caminho. Tá. Essas audiências públicas, elas geralmente acontecem como parte de processos maiores, mesmo envolvendo uma mudança que seria tão grande quanto essa de regras, não da App Store, mas sim de lojas de apps digitais. Não é surpresa nem a Epic Games estar junto por motivos óbvios, mas também o Match Group, porque o Match Group
se você somar os aplicativos todos que eles têm, esse relacionamento, eles são a empresa mais rentável de aplicativos do mundo. Então, eles deixam muito ali para a Apple com uns 30% ou 15%, ou seja lá qual que é a comissão. Então, você vê, né? Se segue de onde está vindo mais dinheiro, e quem está perdendo, entre aspas, mais dinheiro com as regras da App Store seriam mesmo essas empresas, nenhuma surpresa aí. Vamos ver dessas audiências públicas. Eu não tenho certeza se eu me lembro de um exemplo em que uma audiência pública fez a coisa tomar um caminho diferente do que ela já tomaria. No fim das contas, elas servem, sim, para você ter ali as impressões da população, de especialistas e etc., mas é mais para confirmar uma premissa para depois ter a base para você falar, propor a mudança, do que, sei lá, daqui a pouco falar, não, a gente concluiu que não, tudo bem, né? Geralmente é assim, mas quem se lembrar de um caso desse, ou quem tiver complementos a isso, né, tá mais acostumado com esse tipo de procedimento, conta com a gente, que é sempre bacana ter mais esse conhecimento aqui, especialmente quem trabalha com isso no dia a dia, que vive essa realidade, mas não, assim, né, o fato de que isso está seguindo em frente, de um jeito ou de outro, não é exatamente muito bom para a Apple. A expectativa, a minha certamente, é que, inevitavelmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela acabe tendo que flexibilizar, assim como já foi obrigada em alguns lugares, e em caráter excepcional na Holanda, no Japão também, acho que teve uma coisa meio de pagamento que foi meio excepcional também. Na Europa a gente sabe o que está rolando, então não é surpresa para ninguém, né? Não é um grande chute ousado falar que vai ser assim no mundo inteiro, mas briga por briga a gente está vendo aqui no Brasil isso também tomar esse corpo. Né? Com certeza, ainda tem muita coisa para rolar, mas depois dessa audiência a gente já vai ter até uma noção mais ou menos do que vai acontecer, mas tô com o Marcos. Acho que o rumo dessa discussão já está bem claro. E a gente repercutiu aqui na semana passada e ganhou capítulos novos nessa semana, a briga da Apple com o Reino Unido, né? Porque o Reino Unido estava falando para a Apple colocar basicamente um backdoor e servidores da iCloud no mundo inteiro para poder futucar lá se eles quisessem. É claro que a Apple não ia fazer uma coisa... Eu estou simplificando muito aqui, a gente falou sobre isso aqui na fonte, no ADT também, a gente teve bastante discussão sobre essa primeira etapa, sobre a premissa dessa notícia. Mas nessa semana a Apple mostrou que ela está disposta a ir para a guerra com isso e adotou uma das opções nucleares que ela poderia adotar lá no Reino Unido para não ter que ceder ao pedido do governo de colocar um backdoor lá nos servidores da iCloud, né? E que a decisão também, claro, deixou vários usuários intrigados e chateados porque, como consequência, né, dela não aceitar ali os termos do Reino Unido, ela basicamente teve que desligar a criptografia avançada do iCloud, a criptografia de ponta a ponta, que a Apple lançou, acho que chama Advanced Data Protection, alguma coisa assim, que você liga e ele protege, né, tudo, backup, fotos, notas, então tudo fica protegido por criptografia de ponta a ponta. Então, como consequência da decisão do Reino Unido, a Apple vai ter que mudar algumas coisas na forma como ela protege os dados dos usuários lá. Então, ela não está removendo a criptografia de ponta a ponta, faz um tempo já que a Apple oferece criptografia de ponta a ponta, mas ela lançou em 2022 o Advanced Data Protection, que aumenta, né, a criptografia de ponta a ponta para ainda mais ainda mais serviços do iCloud. Então, por exemplo, quando você liga, né, o Advanced Data Protection, você também está protegendo com criptografia de ponta a ponta o backup, iCloud Drive, fotos, notas, e essas categorias elas não vão mais fazer parte aí do que é coberto pela criptografia de ponta a ponta da Apple, né, do iCloud, lá no Reino Unido. Então é uma pena, né, para os usuários de lá, porque eu vi bastante gente revoltada, principalmente porque a Apple não deixou muito claro, mas eles falaram, né, que ainda não foi desligado, mas vai ser desligado em algum momento. Na verdade, eles vão... Não é nem que vai ser desligado, eu vi eles explicando, né, eles mandaram até uma nota lá pra gente, que eles vão instruir os usuários a desligar, porque eles não podem fazer isso por conta própria, e quem não desligar dentro do prazo vai ficar sem acesso à conta, basicamente. Porque a Apple não pode desligar, mas aí também ela não pode fazer nada ali. Então, quem não desligar dentro desse prazo, a conta eventualmente vai parar. Então, quando chegar o momento, ela vai instruir os usuários a fazer isso. Então, ou seja, dor de cabeça para todo mundo por conta de questão regulatória, governamental. É uma pena, né? E, ao mesmo tempo, abre brecha para outros lugares no mundo tentarem fazer a mesma coisa que a gente sabe que tentam, né? Esse método, eu não sei qual que seria o método alternativo, mas assim, escuta todo mundo do Reino Unido, vocês vão ter que ir lá nos ajustes e desligar essa funcionalidade, senão sua conta vai ser bloqueada. E se você não gostou, culpa o governo. É de propósito, né?
Acho que dentro do possível e do que for razoável, vamos colocar o máximo de atrito e dor possível nesse processo para que isso sirva como um jeito de colocar pressão popular contra esse tipo de coisa. A expectativa da Apple é que o quê? Que alguma coisa assim gere uma repercussão que o governo fala, não, quer saber, deixa pra lá, foi uma ideia cretina, vamos conversar aqui, mas pode deixa ligado, não tem problema. O que eu acho que é meio por aí, né? Porque é bastante coisa, né? Perdendo a criptografia, proteção avançada de dados, etc., você perde até a criptografia. O ponto é, a criptografia é ponto a ponto dos dados do iCloud, do backup do iCloud, que é o que o governo geralmente quer acessar, né? Mas não só isso, a Cloud Drive, mensagem, nota, foto, é bastante coisa, né? Então, é uma opção. Quando eu falei das opções nucleares, essa era uma delas, a outra é a Apple falando, não, vamos sair do Reino Unido. Claro que ela não faria isso, mesmo o Reino Unido não representando assim, especialmente agora não sendo exatamente Europa, né, representando a União Europeia, enfim, é um faturamento gigantesco para a Apple, claro que é um mercado importante, então ela não sairia de lá desse jeito, né? Então, ela disposta a fazer a menor das opções nucleares mostra que ela não vai mesmo ceder a isso e ela já tem agora outros governos que peçam a mesma coisa, fala, tá bom, agora pega essa chavinha do Advanced Data Protection desligado e liga na Holanda e no Japão, né, para dar os exemplos aqui da App Store. Então é uma pena, é interessante, mas pelo menos a gente não tá vendo acontecer o que ela fala, então tá, só no Reino Unido a gente vai ter uma salinha escura sem janela, com um servidor específico que vai ter a chave, que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde ia acabar vazando. E assim como foi no caso das operadoras lá dos Estados Unidos, que a China entrou lá em tudo, pegou lá de todo mundo, é claro que esse tipo de coisa acontece, né? Então, que bom que isso ela não vai fazer. Aí eu volto ao que eu escrevi no Mac Magazine recentemente, não vai fazer até veio o Trump doidão lá e falar, ou é isso ou tarifas, né? Que é como geralmente ele faz com as coisas. Vamos ver como é que vai ser nesse caso. Mas no Reino Unido, ela achou uma solução que não é ideal, mas dado o contexto o potencial de dar problema, até que ok, né? Ela conseguiu se esquivar, mas é bem isso. Até quando em outros lugares, e principalmente Estados Unidos, porque quando chega lá, aí a coisa aperta. Né? E esse Advanced Data Protection é um plano para proteger os dados de pessoas que geralmente já são um pouco mais visadas por serem jornalista investigativo em algum país que o bicho pega, ou então oposição, ou então é gente que já precisa de uma etapa extra de proteção mesmo. E, como essas pessoas já são mais precavidas e menos dados, o governo vai atrás de dados do jeito que ele tentou ir justamente agora no Reino Unido com esse negócio do acesso ao servidor. Então, de todo lado, é um jogo de xadrez tridimensional aí. E fica esse jogo de gato e rato às avessas agora. Mas tá aí. Esse assunto vai voltar à tona em mais países nos próximos meses. Então vamos guardar ele aqui para poder retornar a ele quando inevitavelmente ganhar novos capítulos ou filiais novas pelo mundo de coisa parecida. Mas vamos lá, nessa última semana, entrar aqui no assunto que eu sei que o pessoal mais quer escutar. A gente deixou para falar disso só aqui no A Fonte. A gente no ADT teve uma discussão de 20 segundos a respeito do iPhone 16. Saiu. Foi lançado? Foi. Para escutar sobre no A Fonte. Chegou o momento. Depois de muita especulação, de um convite que não foi convite para um evento que não foi evento, a Apple anunciou na semana passada, não o iPhone 4S, como eu falei aqui outro dia, não o iPhone SE 4, mas o iPhone 16E, porque eu tô falando pausado para não parecer 16E, porque parece Zé de Zé, né? E ela tomou muitas decisões técnicas e estratégicas a respeito desse iPhone. Presença de recurso, ausência de recurso, preço, tem muito pra gente discutir aqui a respeito dele, mas você quer talvez dar um overview das especificações para o pessoal entender do que estamos falando, para depois mergulhar sobre esse novo iPhone? Claro, vamos lá. De aparência, o iPhone 16 é essencialmente o que já tinha vazado. Carinha de iPhone 14, com uma câmera só na parte traseira, tem Note com Face ID, então a Apple, comparando com o iPhone SE, acabou o Home Button, não tem mais Lightning, agora é USB-C. Então, e por dentro é um iPhone 16 com asteriscos. A gente vai entrar nesses asteriscos daqui a pouco, mas é basicamente isso. Você tem um iPhone com carinha um pouquinho mais antiga, mas que é bem mais moderno que um iPhone SE, né? Parece um pouco mais moderno, mas não tem Dynamic Island, tem Notch. A câmera é uma só, mas é uma câmera de 48 megapixels, porta USB-C, Face ID, tem uma tela com um brilho um pouco maior, a traseira ali também já segue aquele estilo do iPhone 16, que é aquele
vidro fosco, né? Não é o vidro brilhante que a Apple usava, né, no iPhone 14, por exemplo. É um Frankensteinzinho, tal qual o iPad de entrada. É um iPhone que a Apple juntou ali tudo que ela tinha sobrando num galpão e aí ela montou esse iPhone. Só que aí começam os asteriscos, porque os rumores estavam bons demais para serem verdade. Segundo, né, várias fontes, esse iPhone 16Z que ia custar ali em torno de $499, $500, né, para arredondar. O SE ele custava 429. Então, a gente esperava ali já um salto de preço, mas no fim das contas ele chegou custando $600, né? Ok, que é 128 GB, mas aí a gente começa, né, a ver as minúcias das especificações técnicas, o que ele tem e o que ele não tem, né? O que ele tem de exclusivo, o que daí a gente depois pode entrar mais a fundo, é o rumorado chip celular da Apple, o chip C1, então ele tem mesmo um modem 5G da Apple, que a gente não sabe como que ele performa. O que a Apple diz é que ele economiza mais bateria, que a gente já esperava isso, já especulava isso, mas vamos ter que esperar a galera pegar o iPhone em mãos para ver como que vai ser na prática, no dia a dia. Mas ele tem esse chip, isso é algo que só ele tem. Agora, de resto, ele tem vários asteriscos em comparação com o iPhone 16, né? A Apple chama, até quando eu começo a ver essas coisas, eu começo a me questionar sobre esse nome. Eu entendo, por um lado, mas ele não tem cara de iPhone 16, né? Ele tem cara de iPhone 14. Aí ele tem o chip do iPhone 16, mas com asterisco, que ele tem uma GPU a menos e a performance dele, conforme já vazaram alguns benchmarks, é um pouquinho menor, em torno de 15% menor. Ele tem a câmera do iPhone 16, com um asterisco, porque ela não tem a estabilização óptica que tem no iPhone 16 mesmo, né? É o sensor de 48 megapixels que está no iPhone 16, mas a lente mesmo ali, o kit completo com estabilização óptica, isso ele não tem. E também não tem MagSafe, né? Então, a Apple não teve um evento ao vivo, mas ela lançou um videozinho, acho que tem uns 12, 13 minutos, tá lá no YouTube, tá no site deles. E aí no videozinho assistindo, eles falam, e esse iPhone tem carregamento sem fio. Tipo, carregamento sem fio, né? Não é tem nome isso aí, tem não? Tem nome, né? Aí você vai olhar lá no site, no comparativo, e não, ele fala, né? Carregamento sem fio de 7.5 watts, né? Versus os outros iPhones, sei lá, MagSafe, suporta até 15 watts, enfim. Então é um iPhone cheio de asteriscos, que aí agora a gente pode se aprofundar em cada uma das especificações, mas não que eu fosse comprar esse iPhone não é pra mim, mas eu senti que a Apple perdeu a oportunidade de fazer algo realmente bacana, que a galera fosse gostar mesmo, que fosse atrair consumidores. Não que também ninguém vai comprar, a gente sabe, alguém vai comprar esse telefone, mas ele poderia ser melhor ou ter um preço menor. Não sei, eu senti que não colou o preço mais alto com tudo que eles tiraram desse iPhone. Eu não sei se dá para justificar. Da parte de comunicação, é interessante observar como é que ela está posicionando, né? Antes de saber o que era, o Tim Cook já tinha dado a primeira letra, né? Venha aqui conhecer o novo membro da família, uma coisa assim, né? Então, primeiro, o novo e depois o família são importantes aí, porque é um iPhone novo, não é um iPhone SE, né? Ele é o iPhone desse ano. E para vocês que faz tempo que não atualizam, é o jeito mais barato de você comprar um iPhone da família atual. Porque se você for comprar um iPhone 15, $700. O iPhone 16, $800. Né? Eles partem disso. Então, esse é o iPhone atual mais barato, que não quer dizer que seja barato. É sempre bom a gente deixar isso óbvio aqui, porque a gente sabe que ele fala, mas não é barato. Eu sei. Mas é o mais barato dessa linha. E é da linha atual. Com Apple Intelligence, com o chip novo. Né? Tem carregamento... Ela fala, tem carregamento sem fio? Aí foi uma coisa que eu até participei nessa semana no Mac Magazine no ar, a gente passou um tempo falando sobre isso. Eu tenho certeza que tudo que não está nesse iPhone não vai fazer a menor falta para quem é o público voltado para esse iPhone. Você falar, ele tem T2, mas não tem MagSafe. A pessoa fala, tá, ele carrega sem fio? Carrega. Então pronto, né? Não tem millimeter wave. Que vai fazer assim, né? Só os Estados Unidos tinha isso, e mesmo lá, né, é um uso muito específico. Então, o lance da câmera fala assim, duas câmeras, é uma câmera, mas são duas, hein? São duas câmeras em uma. Eu acho que, por mais cretino que seja o argumento, ele vende. E, muito graças ao Pixel, que passou anos com uma câmera excelente, que era uma só, que tinha um pós-processamento pesadíssimo, mas fazia um excelente trabalho. Então, ter de fato aquele lance de duas câmeras em uma por fazer o corte dos 48 megapixels, o Felipe até comentou rapidinho isso aqui,
também é ok. Tudo que ela tirou, eu tenho certeza que para quem vai comprar não faz a menor falta. Né? E a pessoa comprar o iPhone com o Notch ao invés da Dynamic Island, vai que é por conta da Dynamic Island, que ela não comprou os iPhones mais atuais. Então você tem lá o iPhone com o Notch, aí sim é o mesmo papel que os iPhones SE tinham com o botão Home, que era para quem não gostava desse paradigma novo do que é ser um telefone. Mas a chave é esquecer que existiu o iPhone SE. Ele não é um iPhone SE, não é para esse. Ele é o jeito de convencer as pessoas a comprarem um iPhone do ano mais barato, menos caro. Porque mesmo dos anos anteriores, isso na Apple, né? Claro que se for comprar no Walmart, sempre tem promoção. Tô falando de preço oficial, né? Que nem aqui no Brasil, falar do iPhone, do preço aqui versus... quer dizer, da Apple mesmo versus as autorizadas e vendedoras. Então acho que é desse lado, né? Mas tem muita coisa que ela tirou ali para manter uma margem grande, né? É claro, a gente sabe que a margem dela geralmente fica por volta de, ou às vezes até acima dos 50%. Claro que o serviço a margem é maior, hardware a margem é menor, serviço puxa para cima, hardware para baixo, 40%, 50%. Agora, a linha de iPhones, o preço médio de comprar um iPhone hoje em dia, ele subiu uns 2 degraus ali nessa escada, né? Pode fomentar o mercado de usados, o de revenda, de loja de Amazon, Walmart, Best Buy. Mas na Apple, para quem for lá comprar da Apple, o resultado dela, o financeiro do próximo trimestre, ela vai falar o óbvio. Aumentou o ticket médio do custo do iPhone. Sim, tá tudo mais caro. Você partir de 430 para 600 dólares a entrada na linha. É óbvio que vai aumentar, né? Mas a segunda parte disso tudo é assim, né? Será que convence o pessoal? O Felipe falou, não sei se isso é o suficiente para convencer, né? Se fosse um preço um pouquinho menos caro, que fosse 580, que é o preço do SE de 512, não, de 256, né? Já era psicologicamente menos doloroso do que 600, né? Mas tá aí. É, porque, sei lá, acho que os 600 parece que já coloca esse iPhone num patamar de um 16 de verdade, vamos dizer assim, né? E talvez seja a intenção também, a gente sabe, a Apple adora fazer a famosa escadinha para te empurrar pro modelo de cima. Então ela Sim, lança isso o aí rápido 16E. só, assim, 599 não é 600, também psicologicamente esse um faz falta, mas deu pra sacar o macro aqui do argumento, né? Mas manda bala. Sim, então, sei lá, a pessoa olha o 16E, vai na loja, fala, 600, né? Daí ela olha o iPhone 16 com mais 200 dinheiros, né, para uma pessoa que mora nos Estados Unidos, com mais 200 dinheiros, ela leva o iPhone 16 que tem 2 câmeras, que tem cores, que tem controle de câmera, que tem Dynamic Island. E assim a Apple vai empurrando a escadinha, como a gente sabe. Então tem esse fator também. Mas eu esperava que ele ia chegar por menos. Acho que se ele fosse por menos, dava pra ignorar algumas coisinhas. Eu sei que nem. Concordo com o Marcos, nem todo mundo vai sentir falta do que a Apple tirou. Acho que ela tirou o que ela sabia que dava pra tirar. Principalmente porque se a gente abrir o site do iPhone 16, a página dentro do site da Apple, dá pra ver com quais modelos a Apple compara. É iPhone 11, iPhone 12 e iPhone SE, né, que são ou os iPhones mais antigos ou o iPhone mais baratinho. Então, quem tem esses iPhones muito antigos, né, quem tem um iPhone 11 já não tinha MagSafe, já não tinha 5G. Então, para essa pessoa, provavelmente vai ser um upgrade, né? Mas ainda assim, eu achei que 600 dólares é um precinho meio pesado. Eu andei olhando em Reddit, eu andei olhando, né, na internet. O pessoal também achou o preço meio salgado para os padrões lá de fora. Mas aí tem um outro ponto que algumas pessoas consideraram e que eu acho até que pode ser verdade. Talvez seja um indício de que os outros iPhones do futuro, linha 17, vão custar mais caro também. Aí o preço do 16E não vai ser mais tão desconexo, né? Tipo, hoje ele tá custando 599 e o 16 começando em 799. Mas tem sempre um boato de que o iPhone vai ficar mais caro e, né, com toda essa loucura de tarifas, Estados Unidos, tudo que tá acontecendo no mundo, pode ser que os iPhones 17 custem mais e aí o modelo E pareça mais barato perto do que vem por aí, né? Porque ficou meio... A linha tá meio estranha, porque a Apple descontinuou o iPhone 14. Descontinuou entre aspas. Eles falaram pra imprensa que vão continuar vendendo através dos canais de venda, né? Ou seja, vai ter na operadora, vai ter no Walmart, na Best Buy, aqui no Brasil vai ter no varejo, mas a Apple mesmo não vende mais. Então, agora para você que quer abrir o site da Apple e comprar um iPhone novo, o iPhone mais barato custa 600 dólares, né? Versus que até uma semana atrás custava 429. Então, subiu bastante o preço de entrada do iPhone.
E aí você tem uma linha que tem o iPhone 16e por 599 e aí depois o iPhone 15 por 699, o iPhone 15, se eu não me Isso, engano. é. Então, por $100 a mais, você leva o 15, que tem algumas coisas a mais, mas também tem algumas coisas a menos, né? Ele tem a câmera a mais, tem um design mais bonitinho, com Dynamic Island, mas aí você perde o chip do ano, né? Você volta ali um chip anterior que não tem Apple Intelligence, então fica aí essa coisa, né? Tipo, é um iPhone mais caro, que em teoria ele é melhor, mas aí também tem coisas que ele não tem. Ficou uma coisa meio confusa. Claro que a gente está agora em fevereiro, até setembro vai ter iPhone novo, com certeza ela vai. Talvez o iPhone 15 saia, talvez o iPhone 15 vire o iPhone mais barato, sei lá o que ela vai fazer. Mas aí talvez a linha faça mais sentido. Mas agora, do jeito que tá, eu achei meio confusa. Vamos, tô curioso para ver as vendas lá nos Estados Unidos. Está em pré-venda, começa agora na sexta-feira, 28, que também é quando começa a pré-venda aqui no Brasil. Estou curioso para ver se vai ter uma demanda alta, se a gente vai ver bastante gente empolgada com esse 16Z. Mas a impressão que eu tenho é que a galera achou o preço meio salgado mesmo. A galera tava esperando menos, né, para um iPhone que supostamente seria de entrada, mas é isso, né? A Apple não tá vendendo como um iPhone de entrada, ela não tá vendendo como um Exato. SE. Ela tá vendendo como um iPhone 16 mais barato, né? Ele não É. é um iPhone baratinho, ele é o 16 mais barato. Então tem É a isso nova base também, da né? linha. Exatamente. E o fato de chamar 16E também me leva para um outro lado, né? Tá, se eles chamaram 16E, vai ter o 17E, vai ter o 18E. Porque o SE não era atualizado com frequência. O SE ela atualizava a cada 2, 3 anos, né? Então, como que vai ficar isso, né? Daqui 2 anos vai ter o iPhone 16E vendendo junto com o iPhone 18? Mistério, são muitas perguntas, mas tá aí. A Apple lançou o tão esperado novo SE, que não é SE, que é 16E. E eu quero ver realmente agora, né, quando saírem os hands-on, a única coisa que eu estou interessada é em saber sobre a performance desse C1, que de tudo isso que a gente falou, o chip C1 é a grande novidade, o resto é uma reciclagem de tudo que a Apple já tinha, mas o C1 de fato é uma coisa nova. O modem da Apple, que ela está tirando, né, pela primeira vez os modems da Qualcomm, depois foi em 2019, acho que ela comprou a divisão de modems da Intel, então já faz bastante tempo que ela veio se batendo com essa divisão de modem, não conseguia fazer nada. Agora entregou o modem, mas também não falou muito sobre isso, né? Teve um vídeo lá, foi tipo assim, e agora tem o chip C1, o modem mais eficiente, menos bateria, menos consumo de bateria, próximo slide. Não foi algo que ela deu muito ênfase, né? Se você abrir o site da Apple, abrir a página da Apple do iPhone 16E e usar a busca para procurar C1, eu acho que tem literalmente, ó, fiz agora, uma menção. Tipo, numa notinha de rodapé lá, e graças à impressionante eficiência do chip C1, é isso que ela fala de C1 na página 16E. Então também fico curioso para saber, né, se eles estão tendo cautela, se de repente o chip não vai performar tão bem quanto os chips da Qualcomm, que era meio que esperado, segundo os analistas. Mas essa realmente é a grande novidade pra gente, entusiasta, né? É o chip C1, porque o resto é resto. Eu acho que sim. É claro que as pessoas gostam de achar ruim as coisas. Então a reação das pessoas está sendo ruim, normal, né? Ficaria surpreso se todo mundo falasse, nossa, adorei, né? É claro que eu vou falar mal, né? Mas esse é um retrato das pessoas ligadas em tecnologia que repercute em notícia que não é, primeiro, a parte do grande público. Segundo, especialmente para quem for comprar esse iPhone, também não é. Então, eu acho que o potencial que ele tem de convencimento, de fazer o pessoal migrar, é bom. Porque a Apple falou pra quem que ele é. Pra quem tem o iPhone 11, o iPhone, a comparação que ela faz, né? Se ela tá botando no site a comparação, ela já tá mostrando quem é que vai prestar, ou quem ela quer que preste atenção, quem ela quer convencer que migre. E para essas pessoas, tudo a respeito dele acaba sendo um upgrade, inclusive a parte estética. Então, faz sentido. O negócio de Apple Intelligence é o que mais fraco. Eu acho que nesse momento a Apple já devia estar falando sobre o que vai chegar, sobre o que vai ter, promovendo as funções, promovendo promessa. Tudo bem que é tudo promessa, basicamente, porque até agora não vê quase nada, né? Mas ainda assim, quem for comprar esse iPhone, quer dizer, se você quiser convencer a pessoa a comprar esse iPhone e ela for comprar, ela só vai trocar de iPhone de novo daqui a o quê? 4 anos, outra vez, né? Então, se ela não comprar agora, se ela for continuar com esse iPhone, ela vai passar mais um tempo sem acesso. Então, você fala assim, se você comprar agora, você vai entrar num capítulo novo da história do que significa ter um iPhone, que vai ser muito útil para você no longo prazo. Acho que esse é um dos blás que ela podia dar, mas ela está ocupada fazendo a Apple Intelligence e soltando em conta-gotas. A gente já fala sobre isso aqui.
Então, eu acho que existe sim o potencial desse iPhone ser muito bem vendido para o público que a Apple quer. Não vai para você... Quem está escutando aqui a fonte provavelmente não se interessou e não vai comprar. Ou porque tem um iPhone que já é um pouco mais atual, ou porque mesmo não sendo o mais atual, ainda não vai justificar você comprar um iPhone desse. Mas acho que para o público que ela quer voltar isso aí, faz sentido. E esquecer iPhone SE. Não existe. Ele só é o jeito... Agora, toda a linha de iPhones começa a 128 GB, né? O iPhone SE antigo começava a 64. O de 128 era $480, então por isso o pessoal tinha essa expectativa de ser um pouco mais próximo esse preço. Mas agora é a Apple falando assim, gente, a partir de agora é o seguinte, isso significa ter iPhone, e iPhone é caro mesmo, né? Tá aqui uma colher de chá para você comprar a versão mais barata, quer dizer, a versão mais atual por um pouquinho menos, mas não espere pagar barato. Quiser pagar barato, vai comprar no Walmart o iPhone 12. Aqui não é assim. E eu fui para finalizar essa parte mais estratégica, eu não tenho a menor expectativa de ser uma coisa anual. Que saiu o 17E, o 18E, eu acho que não. Porque se você fizer isso, a hora que se as pessoas aprenderem que todo ano vai sair um iPhone, uma versão E, mais barata em março, acaba as vendas de Natal da Apple, do iPhone do ano. Né? Que aí o pessoal vai acabar esperando por esse. Aí vira esse ciclo de... Então eu acho que não. Acho que vai ser que nem o SE, meio imprevisível. A hora que ela estiver precisando fazer uma atualização, pegar a parte de baixo da base e trazer para frente um pouquinho, ela vai lançar um novo. E assim como o iPhone Air vai ser um teste para os dobráveis, esse é um teste para o chip. Todo mundo que comprar é a cobaia. Cobaia não, porque eu não tenho expectativa de que dê errado. Mas todo mundo vai ajudar a Apple a fazer o próximo chip ser melhor e ter um desempenho igual, superar os da Qualcomm. Ela achar jeitos novos de explorar as possibilidades dela própria estar fazendo o chip, fazer software e hardware é sempre uma boa ideia. Então acho que ele tem esses papéis nessa linha, mas nenhum deles é ser um sucessor espiritual do iPhone SE. Tem que pensar diferente, senão é frustração na certa. Com certeza. É uma outra proposta, né? Nós dois acabamos de falar isso. Realmente ele é uma entrada para os iPhones mais caros e não uma entrada para o iPhone em si. Então, é diferente da abordagem do iPad nada, por exemplo, que eu acho que teria espaço para fazer isso na linha de iPhone também, mas enfim, né? A Apple não faz que ela tenha os motivos dela. Então, se ela enxerga a possibilidade de ganhar mais dinheiro com o iPhone, ela vai lá e faz isso. Eu acho que é exatamente o que eles estão fazendo agora com o iPhone 16e. E basicamente é isso, né? Ele é uma junção de várias coisas. A grande novidade é, de fato, esse molding que o Marcos acabou de pontuar. Vai ser meio um experimento. Até eu já vi uma galera falando, mas será que vai ter no iPhone 17? Segundo rumores, só o 17 Air vai ter o chip C1. Agora a gente sabe o nome. Então, só o Air vai ter esse chip porque, nas palavras da Apple, ele é um chip que economiza bastante bateria. Ele não gasta tanta bateria assim. Então, considerando que a gente vai ter um iPhone finíssimo com menos bateria, vai ser importante ele ter o modem da Apple para ajudar nesse equilibrar a balança. Mas nos outros iPhones, nos iPhones topo de linha, a Apple não tem planos de trazer esse chip por enquanto, porque, de novo, segundo analistas, pessoas do mercado, a performance dele ainda não bate a performance dos chips da Qualcomm, e também ele não suporta o Millimeter Wave, que só tem nos Estados Unidos, mas enfim, né? Lá existe, é uma coisa, e esse chip da Apple ainda não tem suporte. Então, pelo que dizem já os analistas, as fontes, a Apple já está fazendo uma segunda versão, que daí sim seria uma versão mais parruda, e aí essa versão ficaria pro ano que vem. Então, possivelmente só ano que vem que todos os iPhones vão ter um modem da Apple. Nesse ano ainda vai ser uma coisa mais experimental, que, né, faz sentido. O modem é uma coisa bem séria. Imagina você comprar um celular que o negócio não carrega a internet, não fica sem sinal. Não dá para correr esse risco de fazer essa brincadeira no topo de linha, né? Se o baratinho, entre aspas, não é tão rápido, ainda dá pra ignorar, dá pra passar um pano. Principalmente, como eu falei, a galera que tá vindo de iPhone 11 não tem nem 5G, então, né, não dá, aí fica uma comparação até injusta, mas pra quem tem um iPhone Pro, sair de um chip que tá funcionando, que tem uma velocidade boa, e ir pra um que vai piorar, daí é um downgrade, de fato. Então, acho que a Apple não vai brincar com isso. Realmente o C1 parece ser algo mais... tá pronto, né, bom ver que ela conseguiu fazer, mas ainda assim, algo que ela tá vendo aos poucos, tomando muito cuidado, para no ano que vem, de fato, lançar um chip mais parrudo, que daí sim ela vai começar a colocar em todos os produtos. E reforçando que
O 16 ele chega nas lojas semana que vem, começa a pré-venda no Brasil, então de novo um lançamento em tempo recorde pra gente, iPhone chegando cada vez mais rápido no Brasil. Por aqui vai custar R$ 5.800, que né, de novo a galera não achou barato. Não é barato mesmo, não dá pra falar que é barato, é aquela expressão, é o menos caro, né? É o menos caro porque o iPhone 16, ele hoje custa 6.800, se eu não me engano, né? Então, uns R$ 1.000 a mais aqui no Brasil, em comparação com o 16E. Eu tô falando do 16 base. E aí a gente tem o modelo Pro que passa dos R$ 10.000. Não, custa 7.799, né? Então, é uma diferença significativa do 16E para o 16. Mas hoje, se alguém me perguntar, vale a pena comprar? Será que vale a pena eu comprar esse 16E? Eu diria para você olhar no varejo, porque eu já achei iPhone 16 no varejo por 5.000. Então, dá para encontrar o 16 por um preço mais bacana. Quando o 16 estiver na promoção, daí eu acho que a coisa começa a ficar interessante, porque eu acho que é isso que vai acontecer, né? Lá fora também vai ter 16E na operadora quase de graça. Vai ter iPhone 16E aqui no Brasil custando 3.000 lá na promoção da Fast Shop. Aí acho que vai ficar uma coisa mais interessante, né? Mas no precinho inicial dele, o que eu diria para todo mundo, tenta achar o 16 na promoção, que acho que por enquanto é mais negócio. Uhum. Claro que a gente quer saber de vocês, então já sabem, né? gigahertz.fm/feedback. Quem for comprar, você tá falando assim, você falou aqui que quem escuta a fonte não vai comprar. Eu vou comprar sim. Conta pra gente a sua expectativa, porque é sempre bacana, mais uma vez, a gente forçar aqui, que é legal ter a impressão de vocês, especialmente quando vocês estão mais inseridas ou inseridos no assunto mesmo aqui, que opiniões diferentes são sempre bem-vindas, tá? Agora, a gente viu ao longo também dessa semana uma notícia da Apple relacionada à Apple Intelligence, um efeito colateral aí, talvez, do lançamento desse iPhone 16E. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando a fonte e quer resolver para você qualquer perrengue que você tenha com a abertura, com a regularização da sua empresa nesse começo de ano. Lembrando, imposto de renda está aí. A Firmou também resolve imposto de renda, ela oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, pequenas empresas, médias empresas também. Então, se você quer abrir a sua empresa ou desenrolar algum perrengue aí da sua vida CNPJ, da sua vida PJ, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer só serviços aí de contabilidade do dia a dia e atua como mentora financeira para você e para sua empresa, e a gente aqui da Gigahertz conhece muito bem esse trabalho excelente que a Firmou faz, que foi graças a ela que lá em 2022 a gente abriu aqui a rede sem problemas, sem perder tempo com burocracia. Eles mataram no peito, resolveram tudo e a gente se focou na abertura da rede, que é o motivo pelo qual a gente estava abrindo a empresa, né? Ela conhece as melhores estratégias para você poder fazer, ficar de olho em abrir e manter também a sua empresa de olho em economia de custos, com o tributo certo para cada categoria e especialmente na área de TI, ela sabe fazer do jeito certinho a legalização para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar no dia a dia da empresa. Então, para conhecer melhor tudo o que a Firmou oferece, faz o seguinte, vai no Instagram, vai no Facebook e procura por @Firmou Consultoria. Ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui a fonte, independente do que você precise, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou por mais uma vez aqui patrocinar a fonte e pelo apoio, por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Valeu, Firmou! Muito bem, Felipe. A jornada da Apple com Visual Intelligence tem sido interessante, porque o meu maior medo é que ela fosse lançar, com atraso, uma função de IA que você tira uma foto, aí ela pensa, aí ela te responde. Porque a concorrência inteira, quando ela anunciou isso, já estava falando assim, gente, você vai poder abrir a câmera e conversar com o nosso modelo sobre o que a câmera está vendo, olha que útil, né? E aí a Apple lançou o primeiro beta, você tira a foto, ela analisa a foto e fala, meu Deus do céu, não é possível, né? Aí melhorou. Agora a gente está vendo que ela está implementando o reconhecimento em tempo real, visão computacional, basicamente, mas ainda assim era uma coisa que era mais limitada, em que iPhones tinham acesso a isso, assim como acontece com toda a escadinha de funções que a Apple está liberando para Apple Intelligence, né? Mas o que a gente ficou sabendo nessa última semana é que ela vai expandir quais são os aparelhos que têm acesso a essa função de Visual Intelligence, porque o 16L tem também acesso a isso, né? Ele tem, a Apple mostrou isso no vídeo, inclusive para você usar, né, o Visual Intelligence, porque
O iPhone 16 ele tem o chip A18 mesmo, com núcleo mais GPU. É o chip A18, 8 GB de RAM, então teoricamente a mesma CPU do iPhone 16. Ele tem acesso ao Visual Intelligence, que é aquele recurso no iPhone 16, você pressiona o controle de câmera e ele abre uma tela bonitinha que você aponta para alguma coisa, né, aponta, sei lá, para uma planta, e aparece a explicaçãozinha do que é aquela planta, e aí você pode ou usar o Google para pesquisar, ou o ChatGPT para falar mais sobre aquela imagem. Agora, o Visual Intelligence estará disponível no iPhone 16e, e é interessante, porque o pessoal falou, tá, ele não tem controle de câmera, como que vai fazer? Ele tem botão de ação, isso é um detalhe que a gente até esqueceu de comentar, o iPhone Verdade. 16e tem botão de ação, então agora, né, toda a linha iPhone tem o botão de ação, e por conta disso a Apple colocou, né, a opção de você ativar Visual Intelligence através do botão de ação ou pela central de controle. Então, no iPhone 16 tem um togglezinho que você pode adicionar na central de controle, puxa lá, aperta, ele abre o Visual Intelligence. E o pessoal começou a se questionar, tá, mas se tem no 16E, poderia ter no 15 Pro também, né? Porque o 15 Pro suporta todos os recursos de Apple Intelligence. Se duvidar, tem uma GPU que é até mais poderosa, que é a desse A18 Bind, né? Que é a versão, vamos dizer assim, reciclada, entre aspas. E no fim das contas, vai ter. A Apple confirmou para o John Gruber, que, né, confirmando um desses briefings de imprensa, que uma futura atualização do iOS vai habilitar o Visual Intelligence no iPhone 15 Pro. Essa futura atualização é o iOS 18.4, que já está em beta, mas vai sair para todo mundo em abril. E aí, assim como os donos de iPhone 16e, donos de iPhone 15 Pro vão poder ou ativar o Visual Intelligence pelo botão de ação, ou também pela central de controle. É meio raro ver a Apple ser boazinha, né, também entre aspas, de liberar recursos de aparelhos novos para os antigos, porque isso meio que foi usado muito no marketing do iPhone 16, na Keynote mesmo, do anúncio do iPhone 16, eles mostrando, né, apertou o botão de câmera, daí abre lá o Visual Intelligence. Foi promovido como uma novidade do iPhone 16, aí agora tá chegando, né, meses depois, tá chegando para iPhone 15 Pro também. Então, boa notícia para quem não trocou de iPhone, vai ganhar mais uma função do iPhone 16 sem ter que fazer o upgrade. Olha só que maravilha, né? Então, uma boa notícia aí para essa galera. E, né, agora ver o que a Apple vai fazer para melhorar ainda mais o Visual Intelligence, que eu testo aqui de vez em quando, né? Mas eu sinto que dá para que ele ainda tá meio básico assim, né? Tem a interface é bonitinha, você aponta para as coisas e ele aparece, mas tem muita coisa que a IA da Apple não reconhece e já joga automático ou para o ChatGPT ou para o Google. Então isso acho que dava para melhorar um pouquinho, mas, né, como também o Marcos falou hoje mais cedo na fonte, Apple Intelligence é tudo a conta gotas, né? Então a gente espera, mas tá aí, para quem tem 15 Pro, a iOS 18.4 vai habilitar também o Visual Intelligence. Isso me lembrou quando teve o lance do Stage Manager, que teve algum iPad que recebeu, que ela tinha falado que aquele chip, sei lá, não podia, aí que ele ia ter, aí ela começou a liberar para mais aparelhos também. Você vê que essas decisões nem sempre são exatamente o que ela explica, no fim das contas. Mas a boa notícia é o quê? Mais gente vai ter acesso a isso, se vão usar ou não, é outra história, né? Mas eu gosto de saber que a gente vai ter acesso a isso. E uma outra coisa que a gente... Estamos entrando agora na área dos betas também aí, que pintaram nessa última semana. Foi uma notícia que eu vi, que eu fiquei bastante animado, que é com a expansão... A Apple tinha dito já, né? Que essa parceria dela com o ChatGPT, para que a carangueja pudesse recorrer ao ChatGPT quando ela não souber a resposta, que é quase sempre, ela ia expandir para outras parcerias também. E aí todo mundo falou, tá, então daqui a pouco vai dar para usar o Gemini, eu falo Gemini, né? Do Google ali integrado também. E nessa semana apareceu o primeiro sinal de código que isso pode estar chegando mesmo? Isso, como você mesmo falou, não é novidade que a Apple em algum momento vai adotar o Gemini, porque o próprio Craig Federighi falou lá atrás, na época da WWDC, que ó, tem ChatGPT, mas a gente quer abrir o sistema para outros no futuro. E já tinha rumores que a Apple estava negociando com o Gemini, mas agora, nos códigos do 18.4 beta, apareceu lá, né? Tem na mesma parte da API de Apple Intelligence que tem as menções ao ChatGPT, tem lá a opção também, né, escrito Google Gemini. Então, possivelmente é um sinal de que a próxima IA que vai entrar aí nesse rolo de Apple Intelligence é o Gemini, que é a opção que você escolhe para complementar a Siri hoje, né? Que hoje você tem a Siri mesmo, ela ainda não tem a IA generativa avançada que a Apple, né, prometeu até
controle de aplicativos, toda aquela coisa que ainda não apareceu. Então, tudo que a Siri não sabe responder, agora ela joga para a IA externa, que por enquanto é a IA da OpenAI, o ChatGPT. E no futuro você vai poder escolher se você quer o ChatGPT ou o Gemini do Google. Acredito, já falei isso aqui na fonte. Provavelmente teve um acordo de exclusividade com a OpenAI, né? A Apple não discute isso tão abertamente, mas considerando ali a amizade das duas empresas, acho que deve ter rolado, tipo, ó, vai ser exclusivo do ChatGPT por tantos meses ou por um ano, e aí depois começa a abrir para outros. Então, a gente já está quase um ano, né? Logo mais é a WWDC de novo, daqui a pouco está chegando a iOS 19, então acredito que a gente vai ver finalmente essa opção de expandir essa IA de terceiros para outras plataformas além do ChatGPT, o que é muito bom, né? Dá o poder de escolher aí para a galera escolher qual IA funciona melhor para eles. Uhum. E na sua experiência, você tem usado a Siri com o ChatGPT? Como é que tem sido o desempenho? Então, eu tento, só que eu ainda prefiro usar o aplicativo do ChatGPT porque eu acho que, pelo menos na minha experiência, eu sinto que demora muito para a Siri buscar a resposta, né? Em tempo de velocidade para carregar mesmo, né? Você pergunta alguma coisa, aí fica lá, trabalhando com o ChatGPT, e fica. Até aparecer a resposta demora em segundinhos, e eu sinto que é mais rápido ainda abrir o aplicativo do ChatGPT e já perguntar direto lá. Eu acho que se eles conseguirem arrumar esse tempo de resposta, diminuir alguma coisa ali nesse caminho que faz com que demore mais para Siri obter a resposta. Eu não sei de quem que é a culpa, né? Se é das APIs da OpenAI, se é alguma coisa da Siri que demora para se comunicar com o servidor externo. Mas o fato é que eu sinto que demora. Se eles resolverem isso, acho que ficaria super legal, porque, convenhamos, é mais prático, né? Já está ali direto na carangueja, só ou você dá os dois toques ali na home bar e ele abre o teclado, ou você usa a voz mesmo. Então, acho legal a integração. Acho que tapa um buraco da Siri, né? Aquele buraco da Siri não saber responder as coisas, ser meio burrinha. Isso já ajuda bastante, né? Já deixa a Siri um pouquinho mais útil, mas eu sinto que demora. Acho que dava para melhorar um pouquinho mais essa integração. Eu no Mac, como acaba sendo mais fácil também. Meu iPhone não tem, meu iPhone é um 13 Pro Max, então não tem Apple Intelligence. Então, minha experiência toda com Apple Intelligence está no Mac. Vai aumentar agora com o beta novo, a gente já fala sobre isso. Mas lá eu acabo usando o ChatGPT porque tem um atalho de teclado e já puxa e chama, acaba sendo um pouco mais útil também. Mas estava curioso sobre esse meio de campo, né? A Siri ser só o vetor de você usar ali o ChatGPT com ela no meio do caminho para a parte boa ou para a parte ruim, né? Mas a gente quer saber também de vocês a respeito disso, como é que está o uso de vocês. Mas vamos lá, nessa última semana, com muita expectativa e um certo atraso, né, em relação ao que o pessoal esperava, a Apple liberou uma leva enorme de betas, então beta do iOS 18.4, WatchOS 11.4, beta também do próprio macOS, né, o 15.4, e muita gente estava esperando por esse beta, por quê? Porque ele é a primeira vez que vai dar para ter contato com Apple Intelligence com suporte ao português do Brasil e vários outros idiomas também, e foi por isso que, assim, na sexta-feira, quando saiu, eu falei, nossa, que beleza, tô corrido aqui. Então, assim que acabar a correria, eu vou instalar esse beta no Mac, vou abrir aqui uma exceção gigantesca, estou disposto a passar por poucas e boas só para testar. Aí foi tão corrido sexta-feira que eu larguei e falei, deixa pra lá. Aí eu fui lembrar ontem de madrugada, era que eu tava começando a pensar na pauta, eu falei, nossa, é verdade, cara, preciso atualizar. Aí eu levantei, tava na cama, já levantei, atualizei aqui, botei o beta no Mac, falei, nossa, agora eu vou testar, né? Aí eu fui lá no Safari, pus resumir, ele falou assim, Apple Intelligence está indisponível agora. Eu falei, beleza. Aí eu fui deitar, né? Mas eu já comento um pouco mais sobre a minha experiência, conversando com o Rambo também a respeito disso. Mas eu queria entender só uma notícia que eu vi antes de falar sobre o que está disponível, que a Apple tirou do ar alguns betas para alguns aparelhos. Estava dando problema? Tava dando problema para alguns aparelhos específicos. Se eu não me engano, o iPhone 12 e alguns modelos de Apple Watch Série 6, iPad Air 4 também, iPad Air M2 inclusive. Parece que em alguns aparelhos o pessoal tava vindo no Reddit também, o pessoal reclamando que foi atualizar, travou, o aparelho parou de funcionar, ficou tudo preto. Aí a Apple tirou do ar a atualização, mas de novo, só para esses aparelhos específicos. Tem a lista lá no 95Mac, tem um artigo que tem os modelos que a Apple, né, barrou ali a atualização, mas nos outros, né, iPhone 13, iPhone 16, enfim, para esses a atualização continua disponível e eu também atualizei já meus aparelhos, atualizei meu MacBook Pro, M2 Pro, atualizei meu iPhone 16 Pro Max, os dois estão rodando beta. Por enquanto tá funcionando sem travar. Senti que o iPhone tá esquentando bastante nesse beta, mas o Mac mesmo tá bem tranquilo.
Mas fica esse alerta, né? Se você ainda não atualizou e quer atualizar, talvez seja até melhor esperar um beta 2, talvez, o beta público, que é geralmente quando a Apple, né, refinou ali um pouquinho, claro que continua sendo beta, mas refinou um pouquinho a coisa para saber que tem um mínimo de estabilidade que você não vai instalar e o seu iPhone vai ficar tudo preto, que é o que aconteceu com uma galera aí. Tá, então vale sempre aquele faça o que eu falo, não o que eu faço. Os dois estão dando beta, espera um pouquinho. Cada um faz o que quiser, mas aparentemente nesse beta específico é mais por conta e risco do que qualquer outra coisa. O próprio atraso, né, o Gurman tinha comentado que era para a Apple ter publicado na terça passada e bugou lá alguma coisa de última hora, e a equipe de engenharia levantou a mão e falou, não, peraí. Aí foi na sexta-feira, que é o dia que não se faz releases, né? Mas fizeram sob risco de ter que trabalhar no fim de semana. Como talvez tenha sido porque precisaram tirar o beta do ar. Enfim, né? Ele chegou, além da Apple Intelligence Português que a gente já comenta, chegou também com uma série de outras novidades, de códigos que indicam novidades, como foi até o caso aí do lance do Gemini na integração, né, da Apple Intelligence, e de novidade que tinha prometido já que está chegando. Uma delas é aquele negócio de notificações priorizadas. Como é que é a promessa que a Apple deu de que isso vai funcionar? A ideia, essencialmente, é o iPhone detectar uma notificação que ele considera ser muito importante e aí ele deixa aquilo destacado. Porque notificação a gente recebe um monte de coisa, né? Tem gente que vai lá, desliga de aplicativos específicos, tem modo foco, mas essencialmente, se você nunca configurou nada, você recebe notificação de tudo, né? De aplicativo de delivery, é propaganda, é mensagem, e-mail. E aí a Apple vai usar Apple Intelligence para, né, usar os... Ela não detalha como exatamente, mas a ideia é essa, é detectar o que é realmente muito importante. Aí essa notificação vai sempre aparecer no topo da tela, em cima de todas as outras, até você abrir de fato aquela notificação e interagir com ela. Eu imagino que provavelmente ele deve fazer uma análise com base em quem está mandando, qual é o aplicativo, se é mensagem de texto, se é propaganda. Porque eu habilitei aqui no meu iPhone para testar e eu acho que eu vi umas 2 vezes só por enquanto. E das vezes que eu vi, realmente, era mensagem de texto, seja de WhatsApp, iMessage, mas era mensagem de alguma pessoa que eu converso com frequência. E aí ele já começou a passar, mensagem importante. Às vezes não era nem tão importante, mas era alguém que eu conversava com frequência e aí já aparecia por cima de todas as outras notificações, né? Em cima daquele bolo de notificação que a gente tem na tela de bloqueio. Então, claro que isso deve ser refinado com o tempo, mas a ideia é essa, é separar uma notificação, né, mostrar que ela é mais importante, tal qual já tem no Mail, né? No Mail com a Apple Intelligence já tinha isso. Ele pegava um e-mail que considerava mais importante e deixava sempre no topo até você ler aquele e-mail. Mesma coisa, só que agora para notificação que é diferente dos resumos de notificação, né? Notificação prioritária é uma coisa, resumo é outra. Então, não necessariamente ele vai resumir a notificação, ele só está ali considerando que ela é importante. Ela fica até colorida, fica com um brilho assim em volta quando ela chega. Então, para você realmente prestar atenção nela no meio ali das outras notificações. É um recurso interessante. Se ele realmente funcionar bem, né? Que eu estou usando beta desde sexta-feira, é pouco tempo, tem muita coisa para rolar ainda mais. Se ele funcionar bem, é um recurso interessante. Essa indicação de prioridade que eu estou remetendo à Apple Intelligence, né? Eu imaginaria que são os resumos de notificação, ela teria feito alguma coisa assim também para indicar que é ela, dando a pincelada dela em cima das notificações, mas aparentemente continua só com o itálico lá, que não diz nada para ninguém, né? Mas de novidade também que pintou das coisas bacanas, tem aquele Image Playground que você... É um playground de você bota o prompt, coloca uma outra imagem de pessoa ali de referência, etc. Ele pede para ele fazer, ele faz a imagem. E a Apple, lá no evento, tinha prometido uma série de estilos gráficos artísticos. E aí, quando chegou o Image Playground, veio com 1, ou com 1 e com 2, uma coisa assim, né? Mas pintou um novo, e o do que eu vi foi o que eu mais gostei das criações desse Image Playgrounds, tanto da parte artístico, mais realismo. E falando em realismo, assim, né? Todos o Image Playgrounds que eu tinha visto, as imagens, era tão caricato que era meio assustador, era meio feio. Gente, é muito feio, né? Sempre um olho meio... Nossa, vai roubar minha alma ali, né? Então, o estilo novo, que eu tô deixando aqui pro Felipe falar o que é, eu achei ele mais bonito, com acabamento mais bacana. Esse eu gostei. Isso, agora são 3 estilos, o que é curioso, porque dentro do Notas, especificamente do Notas, já dava para usar os 3 estilos. Por algum motivo, o estilo novo estava escondido em todo o resto do sistema e agora ele funciona em todo o resto. Mas o que já tinha era animação,
que é basicamente é sua versão em um desenho da Pixar, só que, igual o Marcos falou, uma versão meio assustadora, né? Então é isso que o estilo animação faz. Aí tem uma Miraram na Pixar, acertaram no ilustração. Black Mirror. É. Daí tem ilustração, que é uma coisa mais desenhada, e o sketch, que seria realmente um desenho à mão, né? Um desenho de lápis, assim. E eu também achei muito legal, testei já. Até peguei ele com fotos minhas, acho que ficou, né, você falou ali do artístico dele. Realmente fica bacana, dependendo do que você está fazendo. E agora esse estilo sketch, né, de desenho, de rabisco, está disponível em todo o sistema, né? Por algum motivo estava só notas, não sei se talvez não estava bom o suficiente, da Apple falou, vamos deixar ele meio escondido, aí agora a gente libera para todo mundo, né? Não sei se foi o caso, mas tá aí, agora tem mais um estilo, então mais uma novidadezinha aí para Apple Intelligence. Eu particularmente não fico brincando com o Image Playground, assim, eu testei quando liberou o beta lá atrás, né? Foi no 18.2, fiz umas imagenzinhas, divertido, bacana, nunca mais usei, né? No máximo, pra falar que não uso, de vez em quando eu brinco no grupo dos meninos, com o William e o Adorno. Abraço, Adorno, abraço, William. A gente Abraço. fica fazendo umas ilustrações aleatórias lá só pra ver como é que tá, mas na prática, tipo, é aniversário de alguém, vou fazer a imagem. Nunca fiz isso, né? Mas beleza. Mas tá aí, pra quem usa, pra quem gosta desse tipo de recurso, mais uma novidade. Essa é uma daquelas que eu imagino que tenha uma divisão entre o pessoal mais técnico e grande público, que as pessoas acabem gostando, se divertindo mais também, mas só de orelhada. Eu nunca vi ninguém usar, então é só talvez expectativa aqui, né? E uma outra coisa também que pintou, essa eu não me lembrava de ter sido anunciada, detalhada, na central de controle, por meio do Apple Music, um negócio chamado Ambient Music. Que diabos é isso? Exato, apareceu ali do nada, o pessoal instalou o beta e falou, ué, que é isso? A Apple não anunciou isso, não comentou sobre isso, foi uma surpresa. E aí você consegue colocar na sua central de controle uns atalhos para músicas ambientes, né? Esse recurso ele meio que faz parte do Apple Music e é quase que um atalho para uma playlist, né? Uma curadoria da Apple de sons ambientes. Então você tem ali sono, relaxar, produtividade e bem-estar, né? Em inglês é sleep, chill, productivity e well-being. E você toca em uma dessas playlists, ele abre um player, que é igualzinho o player do Apple Music, mas é um player dedicado, que chama, né, o Ambient Music. E aí ele fica tocando esses sons ambientes, você pode passar, essencialmente, como eu falei, uma playlist temática, e a Apple colocou um atalho para isso. Assim, é legalzinho, era inesperado, mas também, né, nada que... Só tornou mais fácil realmente encontrar esse tipo de coisa, né? Você já podia ir no Apple Music, enfim, procurar esse tipo de conteúdo, mas agora tem um atalho para isso na central de controle. Beleza, esse eu tô... Especialmente, eu não instalei o beta no iPhone ainda, porque a prioridade é você testar Apple Intelligence, não tem, mas eu vou instalar para poder ver esses Ambient Music, que é o tipo de coisa que eu me ligo. Eu adoro trabalhar, já falei algumas vezes, especialmente na hora de trabalho, né? Com white noise, aquele barulhão aqui no ouvido, para dar uma isolada maior. Então, vamos ver se alguma coisa assim funciona. Lembrando que o próprio iOS já tem, hoje em dia, gerador de barulhos desse tipo, né? O que é super útil, fica meio escondido. Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser ver como é que liga, como é que é isso do que eu tô falando. Vai ter aqui na descrição para facilitar. Aí, uma outra coisa antes de a gente falar aqui da Apple Intelligence Português que pintou também nesse beta, são mais categorias de aplicativos para você poder escolher qual que é o aplicativo padrão do sistema, tipo que já tinha de navegador, acho que de e-mail também. Tem categoria nova? Tem categoria nova, a Apple continua expandindo a disponibilidade dessa opção que apareceu lá atrás, né? Apareceu primeiro com o iOS 18.2, ela colocou ali um menu mais específico para você mudar esses ajustes. E agora tem uma categoria para definir o aplicativo padrão de tradução, o que é bem curioso, porque eu não sei em que parte do sistema especificamente isso afeta. Eu não sei se para quando você talvez tá nas mensagens, você seleciona uma mensagem e toca em traduzir, ele abre daí o outro tradutor. Mas agora será possível, né? Você deve ter com certeza uma API nova. Mas provavelmente é isso, que hoje no sistema, como a Apple tem o aplicativo traduzir dela, você consegue, seleciona uma mensagem, clica em traduzir, seleciona um texto no Safari e traduz. Então provavelmente agora você vai ter, os aplicativos vão poder implementar esse tipo de tradução também, e o usuário vai poder escolher se quer traduzir com o Google ou com qualquer outro tradutor que não seja o da Apple. Mas no caso, como está em beta e ainda não tem nenhum aplicativo que tem essa API, não dá para a gente testar para saber como ela funciona, mas dá para ver já o menu que dá para escolher, né? Vai dar para escolher um outro aplicativo de tradução.
E aí, para quem está na União Europeia, algo que daí sim já tinha sido prometido, aplicativo padrão de navegação, né, de mapa, basicamente. Então você vai poder escolher qual é o aplicativo de mapa padrão, se você quer Google Maps, Waze, sei lá. Mas também, de novo, vai depender dos aplicativos atualizarem para daí eles aparecerem como compatíveis nessa lista, mas aí provavelmente você vai tocar no endereço e ele vai jogar você já para o aplicativo que você escolheu. Eu acho muito interessante, porque por um lado, a gente vê que a União Europeia motivou a Apple a fazer isso no mundo inteiro, porque essa de tradução mesmo vai estar disponível para todo mundo. Tem umas opções que todo mundo pode escolher, mas ainda tem algumas opções que ela não abre mão, como é o caso da navegação, né? Navegação, a opção só vai estar disponível lá na União Europeia. Então a gente aqui no Brasil não vai poder escolher o aplicativo de mapa padrão. Pensa, pô, já que fez o menu, já que tem algumas opções para todo mundo, libera tudo logo, né? Para de, isso aqui é a União Europeia, isso aqui é todo mundo, né? Mas quem sabe no futuro que, né, meio que começou assim, né? De início, toda essa questão de escolher app nativo era algo da União Europeia, e aí aos poucos ela está levando isso para o resto do mundo, né? Com muita resistência, ela vai abrindo, né, essas escolhas no iOS. Então, o 18.4 traz isso também, essas duas novidades, né, no mundo inteiro. Tradução, lá na União Europeia, aplicativo de mapa. A tradução eu acho interessante, por exemplo. O tradutor do Safari, eu acho ele bem ruim, porque Também. ele parece o Google Tradutor lá no começo, que traduzia muita coisa ao pé da letra. Ao invés de, basicamente, entender o contexto da frase para traduzir da melhor forma, que é o que o Transformer... O Transformer apareceu como ferramenta de tradução, e aí virou o GPT, que virou tudo isso, né? Então, hoje em dia, o melhor jeito de você traduzir qualquer coisa é no ChatGPT, porque ele não traduz as palavras, ele traduz a frase e faz uma diferença gigantesca. É engraçado que antes do boom do ChatGPT, toda a Google I.O., o Google passava um tempo mostrando que tinha acabado de fazer uma nova arquitetura de tradução que era mais eficiente, para mais idiomas, e tinha o BERT, que era um jeito, uma técnica nova, etc. E o mundo bocejava. Aí pintou uma aplicação diferente que acabou sendo mais útil, aí o pessoal acordou, né? Mas isso já existe há esse tempo todo, e a tradução do Safari ela é bem ruim. Se desse para eu colocar o ChatGPT como tradutor padrão do Safari, cara, aquilo beleza que ia ser. Acho que mesmo assim não vai dar, mas tendo o Google Tradutor, se der para fazer essa integração, né, o tradutor, o Google é o padrão meu do sistema. Logo, a tradução do Safari vai ser por ele, já vai funcionar muito bem. Já vou gostar, quer dizer, funciona não sei. Já vou gostar de ter isso. Do Mac eu acho que não consegui, não achei o lugar para testar isso, talvez esteja disponível só essa parte no iOS, o que é uma pena. Mas passando agora a falar sobre o Mac, o que pintou, tanto no Mac quanto no iPad, na verdade, a categorização de e-mails, né, que tem lá o primário, transações, updates e promotions, né, promoções. Eu detestei essa categorização, por quê? Porque me obriga a, quando eu abrir meu e-mail, eu passar por 4 categorias para ver o maldito e-mail, para nenhum passar batido. Então, para quem não gostou disso, eu vou dar uma dica para vocês. Quem está no Mac, se você tem essa barrinha dos 4 botões, se você apertar o Command e clicar, aparece uma aba nova, All Mail, e fica tudo como era antes. Olha que maravilha. Não tem nos ajustes, tipo o que eu sempre falo, que legal como desliga. Não tem como fazer isso, mas tem um jeito de voltar atrás com isso. E tanto, quer dizer, e no iOS, no aplicativo de e-mail do iOS, se você arrastar para o lado, além do limite ali da interface, esses botões, aparece esse All Mail. Suponho que no caso do iPad seja a mesma coisa, mas para quem instalou isso no beta novo e não gostou, esse é o jeito de você, se não desativar, pelo menos ver a interface como está acostumada, que é o meu caso. Fiquei feliz de ter encontrado isso aí. E uma coisa que pintou também, isso específico lá no beta do macOS, que eu vi que o Felipe detalhou, foi um jeito novo, aquele o emparelhamento por proximidade, para fazer o setup do Mac por meio disso, que era... Antes era da Apple TV, né, que fazia isso, o Apple Watch também. Isso, começou com o Apple Watch, que você encostava o Apple Watch perto, aí você escaneava aquele círculo e o emparelhamento acontecia. Aí a Apple foi levando isso, aí o iOS 11, se eu não me engano, trouxe para o iPhone e iPad, você vai configurar um iPhone novo, é só encostar um perto do outro, ele já aparece o pop-up, você escaneia com a câmera e ele já puxa ali os dados básicos, né, ID Apple, os ajustes básicos essenciais já vão sem fio de um aparelho para o outro, e aí você escolhe se quer transferir backup e tal. E o macOS 15.4 vai trazer isso para o Mac. Então agora
você vai conseguir configurar o Mac assim, né, colocando, né, um device perto do outro. E no caso do Mac, você vai usar o seu iPhone ou iPad para configurar o Mac. Então, quando você comprar um Mac novo, ligar ele pela primeira vez, ele vai perguntar se você, né, quer usar o seu iPhone ou iPad, vai mostrar aquele círculo brilhoso que aparece nos iPhones e iPads já. Você vai apontar a câmera do seu iPhone e do seu iPad, e aí com isso ele vai já sincronizar e vai passar o seu ID Apple, aqueles ajustes de Siri, idioma, privacidade. Aí tudo isso ele já sincroniza para tornar a configuração um pouquinho mais fácil, porque a configuração de devices Apple em geral já tem 50 passos, né? Você vai configurar é Siri, Apple Pay, é idioma, Apple Intelligence, é cor, é tema, enfim. Então, com isso ele já diminui um pouco as etapas, porque pelo menos a parte de login, idioma, já puxa do seu outro device. Então isso tá vindo com o macOS 15.4 Beta. O Marcos falou também do Mail. Eu estou no time que também não curtiu essa categorização. Primeiro porque fica mais confuso, eu só quero abrir meus e-mails e ver todos eles na ordem. Segundo porque nem sempre a categorização funciona. Já aconteceu aqui. Talvez também porque até então Apple Intelligence era só em inglês, agora tem português, mas às vezes ele não entendia direito o contexto de algum e-mail, jogava para uma caixa que não tinha nada a ver. Então eu também prefiro deixar com a opção de mostrar todos os e-mails. Eu não achei no Mac, o Marcos falou desse atalho para colocar no All Mail, mas no iPhone e no iPad tem uma opção mesmo para você tirar essa categorização e voltar ao jeito antigo. Tem um... Meu HomePod tá falando aqui, eu não falei nem o nome da carangueja. Ele precisa de Apple Intelligence, coitado. Mas... Carência. Pois é, tá querendo atenção. Mas no iOS tem sim a opção, você consegue. Tem um botãozinho lá nas configurações do Mail que você consegue visualização por categoria ou por lista. Você muda pra lista, fica definitivo do jeito antigo, nem aparece mais as categorias. Mas eu procurei no Mac, pelo menos não encontrei, talvez não tenha ainda nesse beta, mas É engraçado, porque quando a Apple anunciou o Mail novo lá no WWDC e mostrou, falei, nossa, que bacana, um upgrade pro Mail, né? Faz tempo que não vem nada novo pro Mail, parece super legal. Aí na prática, não. Usei, que bonitinho, igual o Marcelo, como desliga, né? Então, fui lá e desliguei. Espero que tenha como desligar no Mac, porque não curti. Pra quem curte, beleza, mas eu prefiro usar o Mail do jeito antigo. Agora, como a gente tá falando de Apple Intelligence, como é que tá a sua experiência, Marcos, de Apple Intelligence em português? Não sei se você falou que instalou agora de madrugada, né? Mas como tá a sua experiência com Apple Intelligence em português do Brasil? Olha, a minha experiência, eu cheguei com uma expectativa que eu tava conversando com o Rambo e ele acabou instalando logo que saiu os betas, né? Ele mostrou pra mim um resumo que eu achei super bom da minha coluna do fim de semana do Mac Magazine sobre o AIPIN da Humane. O link vai estar aqui na descrição, né? Beleza. E aí ele também me mandou, ao longo do fim de semana, um teste que ele tinha feito da Apple Intelligence como resumo em italiano. Aí eu falei, peraí, ele traduz sempre, ele resume no idioma do texto, por exemplo, o texto está em italiano, ele resume em italiano. Ele está em português. Se eu tiver um texto em inglês, eu consigo resumir em português? Ele falou, então, não, mas se você traduzir pelo Safari, aí você faz o resumo. Eu falei, que maravilha. Eu testei isso e não funcionou. Se eu estou no Safari, abro um texto em português, aí eu vou no Safari e coloco traduzir por inglês. Aí eu ligo o Reader Mode, que é onde tem o atalho para você poder fazer o resumo. O Reader Mode, pelo menos para mim, ele mostra só no idioma original, não mostra no traduzido. Então eu tô dando esse contexto que é até confuso para dizer exatamente, né? Então, o meu teste ainda está muito pequeno da Apple Intelligence em português. Vamos ver ao longo do dia com, por exemplo, conforme as notificações de conversas forem acumulando, os e-mails em português, né? Porque antes o e-mail em inglês, o resumo era super bacana. O resumo do Safari, eu acho ele só ok. Ele, por exemplo, se você... Ele tá tudo bem que... Eu vou explicar, ele tá fazendo um trabalho dele, tá? Mas vamos lá. Um press release de um produto. Aí você pede para resumir. O resumo acredita no hype do press release e fala, tipo, a Apple acaba de revolucionar o mercado de telefones para sempre com o lançamento do inacreditável iPhone 16e. Você fala, tá... Então eu queria conseguir gerar o resumo sem a tendência do texto. Não tá dando para entender, né? Então, vamos ver como é que ele vai se comportar com diferentes idiomas. E eu tô curioso para saber como é que eles chamam essa parte de alinhamento, né, do treinamento do modelo, que é você fazer o modelo se comportar do jeito consistente e útil em vários idiomas, e não só no inglês, que é onde a Apple tem mais corpo de treinamento por motivos óbvios, né?
Então, isso é um desafio até hoje para todo mundo. No chat GPT, que é o chat GPT, né? Esses dias, uma ouvinte do IA Sob Controle mandou. Joguei um texto no chat GPT, pedi para ele tirar todos os negritos. Ele falou que não podia porque isso era racismo. E estava em português, né? Então, ele é difícil, dá para entender a dificuldade. Então, vamos ver como é que ela vai se comportar, né? Esse é um exemplo extremo e desagradável, mas mostra como é difícil esse tipo de desafio, né? Então, tô curioso para ver no dia a dia como é que vai ser. Se funcionar direito, que maravilha. Meu teste tá bem incipiente. Nesse momento, ele se resumiu a traduz para mim, ele falar não, e eu tentar traduzir um texto já, né? E, enfim, vamos ver. Mas eu tô com expectativa boa, tá? Eu acho que, considerando o primeiro beta, vai ter um monte de falha. Até hoje, né? Tem as notificações em inglês que ele resume de um jeito tosco, né? Eu vi no Threads esses dias, foi ontem, hoje eu ganhei assim, né? Notificações de mensagens do Messenger. Fulano mandou uma mensagem, depois outra, depois mais uma. Sim. Então, vamos ver. Considerando que a barra já começou bem baixa, a minha expectativa é que não seja pior ainda, cavar um buraco, né, para ter a barra em português. Mas o teste do que você vem testando aí desde sexta-feira, essa parte específica dele em português, como é que tá? Tá melhor do que eu esperava, porque assim, como o Apple Intelligence tá muito a conta-gotas, eu estava com a expectativa lá embaixo, eu estava esperando o mínimo, ou nem o mínimo. Mas a Apple fez o mínimo, que é suportar 2 idiomas ao mesmo tempo. Também conversei com o Rambo sobre isso, porque eu falava, pô, meu celular tá em inglês, eu uso o Siri em inglês. Será que se eu quiser os resumos em português, eu vou ter que mudar para português, mas eu vou perder os resumos em inglês? Não, o pessoal até me perguntou sobre isso e funciona os 2 idiomas. Chegou mensagem em inglês, o resumo é entregue em inglês. Chegou mensagem em português, o resumo é entregue em português. Você tá lendo, como o Marcos falou, tá lendo um artigo em português, dá para resumir ele sem ter que mudar o idioma do celular. Então, qualquer idioma que tenha suporte ao Apple Intelligence, ele consegue fazer as writing tools. Então, eu tinha esse medo, né, de não ter essa função de trabalhar com vários idiomas, mas tem, então gostei disso. Mas, claro, né, tem coisas para melhorar. O Marcos citou o exemplo de tá, eu tô lendo um artigo em italiano, mas eu não sei italiano, né? Daí ele entrega o resumo e fala, não, mas eu queria o resumo traduzido, né? Então, uma coisa de cada vez. Mas só deles já conseguirem fazer esses 2 idiomas funcionarem ao mesmo tempo, né? De você conseguir usar sem trocar os idiomas, é legal. Então, eu testei com Writing Tools, né? Que é as ferramentas de texto. Você tá lá no Notas e quer melhorar um texto em português. Ele já melhora, faz melhorias em português. Está em inglês? Faz em inglês. Genmoji também funciona nos 2 idiomas, então, meu sistema tá todo em inglês, mas eu até brinquei e postei esses dias, coxinha sorrindo. Agora a Apple Intelligence sabe o que é uma coxinha. Não precisa mais escrever em inglês, tipo, massa frita num formato de gotinha. Não, agora a Apple Intelligence sabe o que é uma coxinha. Então, e não desenhou uma perna humana com um sorriso, que era 100% possível também, usar seu telefone no modo avião, né? Exato. Esses dias eu achei muito engraçado. Eu tava brincando com os meninos, coloquei lá, telefone em modo avião. Aí ele fez, tipo, um iPhone sentado no banquinho do avião olhando pra janela. Eu falei, não era isso que eu tava esperando, né? Mas tudo bem. Mas agora pelo menos a coxinha sabe. Então, acho que pra um primeiro beta, a coisa até que tá indo, né? Os resumos em geral, são consistentes. Eu até peguei a minha matéria do Power Beats Pro 2 no Airback, que eu escrevi em português. Aí até o resumo que eu vou até ler aqui pra vocês. Ó, a Beats lançou os Power Beats Pro 2. Fones esportivos com design minimalistas, hastes flexíveis, estojo 33% menor. Conta com chip H2 da Apple, sensor de batimentos cardíacos, cancelamento de ruído e áudio espacial. Bateria até 10 horas e o estojo suporta carregamento USB-C. Ok. Resumiu, né? Resumiu bem. Acho que, sei lá, se faltou alguma coisa foi o preço, mas funciona bem. Outra coisa que eu gostei, que eu não sabia até então, porque acho que só funciona no iMessage, mas a Apple Intelligence também resume os áudios. E eu não recebo áudio em inglês de ninguém, então não sabia. Aí agora que eu tô com ela em português, esses dias eu recebi um áudio de 2 minutos de alguém falando, tipo, não tô me sentindo legal, não sei o que, acordei assim, mas agora tô bem. Aí só chegou notificação com o resumo. Não estava se sentindo bem, agora está bem. E era um áudio. Eu falei, olha só, não precisa nem ouvir 2 minutos de áudio, né? Ok. Então, gostei que funciona para áudio também. Então, minha opinião é essa, né? Da Apple Intelligence dá para melhorar, mas ainda nem é questão do português, é questão de Apple Intelligence mesmo. Mas o que tá nesse beta em português, eu acho que tá funcionando legal. Só tomaria mais cuidado com o que eu falei, que pelo menos o meu iPhone tá esquentando bastante. Então, para quem tá empolgado, talvez seja melhor esperar mais um pouquinho para instalar o beta.
Mas que bom que a Apple conseguiu fazer a coisa funcionar em português. Sim, tomara. Isso especialmente a gente vai querer saber de vocês, porque cada caso é um caso. Tem gente que o negócio não presta, tem gente que o negócio funciona, tem gente que o negócio não tem utilidade, aí tudo bem, né? Mas pra quem for testar, manda pra gente os relatórios de vocês, relatórios, né? As impressões de vocês pra gente poder sacar. Eu sigo atrás de um jeito de pegar um texto em um idioma e tentar gerar o resumo em outro idioma. Isso pro meu dia a dia vai ser extremamente útil. Mal posso esperar para a WWDC, quando a Apple anunciar que além do resumo você vai poder conversar com o modelo sobre a matéria, porque isso é tipo um notebook LM que é inacreditavelmente útil. Se você jogar um estudo lá e conversar sobre o estudo, ele gera um podcast se você quiser. Gerar podcast é um mercado também que super amplo, especialmente a gente que gosta, né? Mal vejo a hora desse tipo de coisa chegar. Mas nesse momento, que bom que chegou em português. Tá num começo. Vamos ver como é que ele se comporta, como é que melhora. E ao longo dessa semana dá para testar melhor e, enfim, na semana que vem trazer mais impressões ainda. Quem sabe já com o Beta 2, né, que atrasou tanto esse primeiro beta, que o segundo deve estar meio acumulado aí para poder sair. Vamos ver se pinta. Para essa semana, tem expectativa de algum anúncio, alguma coisa? A gente pode esperar algum imprevisto ou não? Eu acho que essa semana será um pouco mais calma. Provavelmente se tiver um Beta 2, deve ser na semana que vem mesmo. Tá, beleza. Então vamos ver, né? A gente falou que tinha notícia, quase 2 horas de episódio aqui do A Fonte, um dos mais compridos da história do A Fonte. Te espero que vocês tenham continuado aqui até o finalzinho para achar os links de tudo o que a gente comentou. Você pode... Ah, não, tá aqui mais uma coisa. Tem mais uma coisa que é importante falar. Esquece? One more Voltando thing. aqui, né? One more thing, exatamente, né? Que esse negócio de home que pintou de categoria nova nos betas do iOS 18.4? Pois é, encontramos uma nova categoria Home, porque lá nos códigos do iOS a gente tem as categorias dos devices, categorias internas, isso é a Apple que usa, né? Mas basicamente as categorias que existem, iPhone, iPad, Apple Watch, Reality, que é a plataforma do Vision Pro, e uma categoria chamada Áudio, que é a categoria HomePod. Então internamente o HomePod é um device áudio, tipo áudio 1, tal, é o codinome do HomePod. iPhone, enfim, né, tem essas categorias. E agora pintou nos códigos do 18.4 uma categoria chamada Home. E a gente tem o rumor, né, do tal HomePad, aquele iPad HomePod, tudo junto. O Mark Gurman vem falando bastante disso. Nós, no 95Mac, já publicamos algumas reportagens sobre isso com coisas que nós ouvimos de fontes próprias. E essa categoria Home é um indício de que realmente a Apple está trabalhando na nova plataforma, né, que não é só um HomePod, né, não é só um audio device, ou não é só uma Apple TV, é a categoria nova, né? Um device home que provavelmente vai rodar um sistema novo, uma plataforma independente, e para isso estar nas referências do 18.4 é um sinal de que está perto. Não quer dizer que vai chegar mês que vem, mas que a coisa já está perto, assim, talvez questão de meses de ser anunciada. Tinha um rumor de que ia ser lançado em abril, né? Não vai ser mais até o Mark Gurman disse recentemente que a ideia era lançar no começo do ano, mas que a Apple adiou. Mas considerando que era para abril e o 18.4 vai ser lançado em abril, possivelmente a Apple já está testando esse HomePad com o 18.4, então por isso que a gente encontrou as referências. Mas eu chuto, e aí é um chute, que a Apple deve anunciar isso na WWDC, até por ser uma nova plataforma, então pode ser que WWDC a gente conheça o tal HomePad, tem uma prévia. Mas tá aí, o 18.4, né, pelo menos em código, corroborando a existência do HomePad. Excelente. Eu levei um susto quando eu vi essa notícia. E um susto agora na pauta. Foi verdade, né? Tava na pressa aqui de acabar com ela. Mas, que bom. Quando é isso, né? Quando aparece no código, é uma preparação já do terreno. Tá na hora de começar a colocar mesmo e testar mesmo para poder, enfim, né? Fazer a integração com sorte do jeito certo. A hora que for lançado. Acho que aos pouquinhos a gente deve voltar a ver mais notícia, mais humor sobre isso. Mais coisa no código, né, Felipe? Segue fuçando aí pra gente poder seguir falando sobre isso nos próximos episódios. Agora sim, para achar os links de tudo que a gente comentou aqui, você vai em gigahertz.fm/afonte/140 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio no seu player de podcasts. Obrigado, afirmou Consultoria Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, as recomendações e ajudam a gente a chegar cada vez mais longe aqui, a cada vez mais ouvidos, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a fazer sentido do que tá rolando lá em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes, eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Para a Alura, apresento o IA sob controle. Participei nessa última semana do Mac Magazine no ar, para a gente discutir a respeito do iPhone 16e e as outras coisas também dessa última semana. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, nesse último fim de semana, sobre como o fim do AI PIN marca a derrota de mais uma tentativa de substituir o smartphone. Mas tomara que sigam aparecendo projetos interessantes, porque vai que alguém emplaca uma coisa nova, vai ser bacana, o link vai estar na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.